O Jaguarão! Seu Jaguara! Ah, Jaguara! Sei que você tem histórias pra contar, tudo que passou pra chegar nesse patamar. Também entre amigos, vai e vem, pode chegar. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um lugar, yeah. Papo Jaguara, humildade prevalece. Dale, Jaguarada! Tamo de volta! Gente do céu, ó, depois de 570 dias, eu já tava desempregado, trabalhando na praia, vendendo miçanga, já não sabia mais o que fazer, as crianças pedindo comida, brincadeira. Mas, gente, ó, voltamos com tudo agora, estamos de casa nova, aqui na OCP, eu não sei ainda onde que deu essa loucura nele, pra ele querer chamar nós de volta, mas agora, se no contrato, não tem mais o que fazer. Galera, muito obrigado você que está assistindo aí a nossa reestreia no Papo Jaguara. Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, fortalece aí. E também aproveita para começar nos comentários agora, mandar a dica de todo mundo que vocês querem ver aqui no programa. A gente vai começar a chamar todo mundo que veio, que não veio. E a gente vai chamar a gente que já veio. Então fica ligado no nosso Instagram também, Papo Jaguara Oficial. Fica antenado lá, que vai ter muita novidade para vocês. E também nas redes da OCP. Fechou? Galera, e ó, o negócio é o seguinte, hoje aqui, a gente fez essa zoeira, nossa senhora, acho que a diretoria aqui tá querendo me matar, talvez eu seja expulso depois de hoje, tá? Mas aí não tem problema, né? Ó, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos entrevistar um cara aqui, que eu tô pensando se eu vou poder fazer uma brincadeira ou não, porque os caras são meio grandes, daí o que eu fiz? Eu chamei o Kleber, que é um parceiraço nosso aqui, para ajudar a entrevistar, porque se acontecer alguma coisa, ele tá meio de guarda-costa, entendeu? Porque, ó, o cara que nós vamos entrevistar hoje aqui, ele tem mais de 34 milhões de views no YouTube, 52 lutas profissionais, é analista de luta do UFC, vice-campeão do TUF Brasil 3, ex-lutador do UFC, campeão turco do K1, cara, tem coisa pra caramba pra ler aqui, campeão do Grand Prix do K1 Brasil, finalista do K1 Brasil 2004, campeão do Storm Muay Thai, campeão sul-americano de Muay Thai 2003, campeão catarinense de Muay Thai em 2002. Esse é o Vitor Miranda, que nós vamos entrevistar junto com o Kleber Amorim, que é o líder da 7 Jiu-Jitsu, treinador de campeões aí também. Só para você ter uma ideia sobre a escola dele aqui em Jaraguá do Sul, se você entrar no Instagram dele, tem depoimento do José Aldo, do Marco Rua, Casca Grossa demais, Marcelo Dourado, uma galera do UFC. O cara tem seminários em vários países, como Estados Unidos, Argentina, Áustria, a República Tcheca, certo? A República Tcheca. Aí, ó. Galera, muito obrigado por vocês terem vindo. Vitor Miranda, Kleber Amorim, sejam muito bem-vindos a Reestreia Papo Agora. É tudo mentira esse currículo aí. É tudo aí, metade. Metade, tem umas 2 linhas só. O resto é mentira. É tudo falso. Uhum. É só pra dar... Só pra impressionar a galera. Eu sei bem disso, cara. Eu fiz isso quando a OCP me ligou, tinha que mandar o currículo, eu botei um monte de coisa lá só pra... Só pra encher. Tu pensa assim, né? Vou ser contratado depois. Daí já era. Assinou o contrato, acabou. Não, né? mas posso falar uma história já de mentir no currículo? Não, tudo isso ali é verdade. Mas na minha terceira ou quarta luta, abriu vaga para inscrição do K1 Goiânia. Primeira vez que o K1, que é o maior evento do mundo, vem para o Brasil, foi lá no Max Studio Plaza, e o empresário que promoveu o evento, ele falou, a galera fazia a inscrição pela internet, colocar o currículo, o número de lutas e tal. Cara, eu botei 12, 13 lutas, eu tinha 3. Sério, Só que se eu botasse 3, eu não ia ser... Aquela de sparring dentro da academia também conta, né? Nossa, cara. E aí acabou que eles me chamaram. Eu mostrei o vídeo de 1 ou 2 lutas que eu tinha, mas eu coloquei 13 lutas no currículo, os caras me chamaram. Esse evento foi na Band? Foi, eu acho que passou na Band. Olha que coincidência legal, né, cara? Eu conheci o Vitor primeiro pela televisão. Sim. E eu tava assistindo esse evento com meu cunhado e eu tava acompanhando especialmente as lutas dele, porque ele vinha nocauteando e eu comecei a torcer por ele. Acho que teve uma que você ficou em segundo. Foi esse evento? Não, esse, na verdade, foi meu primeiro... Esse foi em 2003. Teve uma que foi em televisão nacional e você ficou em segundo. Aí foi o... Você foi bem debilitado pra final. Foi a K1 Goiânia esse. Então, já era alguns anos depois. O K1 era só kickboxing, né? Kickboxing, Só que era em forma de torneio. Cara. Eram 8 lutadores
pra você ser campeão na noite, você tinha que vencer 3 lutas na noite. Era Então, quarta de final, GP, semifinal. né, que a galera falava. Isso, GP, exatamente. Mas a regra não é do Muay Thai, né, Vitor? É uma, Não, uma modificação. é kickboxing mesmo. É, porque esse evento ele foi criado, digamos assim, no Japão, porque o K significa todas as outras artes marciais em pé. Trocação. Kung Fu, kickboxing, taekwondo, karatê, tudo que tem de arte marcial em pé, eles decidiram fazer um torneio, botar a galera num ringue e ver quem era o melhor. Como se fosse o MMA, para saber quem é o melhor de todas as artes marciais, era só em pé. Então só que era mais usado o kickboxing, tinha galera do boxe, tinha galera do taekwondo, de outras artes marciais, mas tinha muita do karatê, né, porque é japonês, mas as modalidades que mais davam bem era o kickboxing, que coincidentemente era a galera da Holanda, que são os melhores do mundo nessa modalidade. Tem um deles, se não me engano, acho que é o... Peter Aster. Tem um Peter holandês lá Artes, que- É, esse mesmo, esqueci, não. Ernesto Rust, Blanco Cicati, que foi os primeiros que Eu ganharam lembro lá. que teve um cara que deu um seminário em Curitiba uma vez lá, e eu... Porra, eu fui, cara, do Ernesto Rust. Isso, esse cara mesmo, cara. Exatamente. Muito massa. Eu As era canelinha fã fininha, né? É. Canelinha fininha. É isso, combinação. Ô, meu amigo. 1, cara. 2 no bucho e terminava com chute. Então, eu menti lá no meu currículo, mas entrei no torneio, aí ganhei a primeira. Aliás, perdi a primeira por ponto já. Mas você entrou especialista já em Muay Thai? Eu comecei no Muay Thai. Tá. Vamos lá, kickboxing, né? A gente chamava de Muay Thai há 20 anos atrás, mas não era o Muay Thai. Era o boxe Era o que a gente tailandês. tinha como Muay Thai. Que alguém foi para a Tailândia há alguns anos antes, sei lá, uma década antes, Aham. trouxe para o Brasil, foi ensinando para a galera e aí virou uma mistura de... Que aqui no Brasil, diz a lenda, não sei se é verdade, vocês que me confirmam, que era aquele, o Naja, né? O Hélio Naja, Então, foi um dos caras que trouxe pro Janeiro, a né? história diz que foi o Naja que foi para lá e trouxe. Mas trouxe e ensinou para quem? Para boxeador, para cara do taekwondo, para capoeirista, para karateca. Então ficou uma mistura muito louca. No final das contas, era o kickboxing. Né? Não tinha as regras tradicionais do... Claro, a gente usava clinch, não usava na cotovelada nos eventos. Não podia? Não tinha, Então, se não tem cotovelada, já não é Muay Thai. caracterizado mesmo as regras tradicionais, né? Hoje tem bastante evento que a gente vê de lutas de Muay Thai tradicional, que conta mais ponto chute, a força que tu impõe sobre o oponente. Que é bem as mais bandas, agressivo, né, né, derrubar. de certa forma. Mas é isso, aí entrei nesse evento, perdi a primeira por ponto, só que eu machuquei a costela do cara. Então, pela regra, se eu não perdi por nocaute, eu volto, o cara não pode voltar, eu volto no lugar dele. E aí, tava ganhando, cara, do Jefferson Tank. Tava lutão, o cara multicampeão já de kickboxing, sul-americano, tudo. Ele tava no auge, assim. Eu vencendo ele, aí segundo round, eu peguei no clinch para dar uma joelhada. Só que antes que eu conseguisse puxar ele se jogou nas cordas e levantou o joelho. Pau! Aí me deu uma joelhada aqui, quebrou em 2 lugares. Aí Porra, quebrou aqui? Aham. Aí parei por ali. Mas a partir dali que eu já fiquei conhecido no Brasil. Então valeu a pena. Você tem uma fama de nocauteador, né? De certa então, forma, seu currículo tem mais nocaute do que... Exato. E ali que começaram a me conhecer. Então, vale a pena, às vezes, forjar o currículo, porque... Aí, ó. Dica do Jaguar, hein? Tu entra, aí depois ninguém tu... mais contesta. Depois tu dá um jeito de tu mostrar que tu é bom, né? É porque eu não sei se nessa época não tinha, mas hoje tem muito aquele Sherdog, né? Isso. O cara tem que ter o Sherdog. O Sherdog Você é vai só pra participar do MMA, né? evento... Mas não conta as lutas de kickboxing ou de outras modalidades. É não tem. só MMA profissional. Se for MMA amador, também não vale. Puta, não sabia isso aí, cara. A chave contabilizava... Não, tem que ser o profissional regido pelas comissões atléticas. Por exemplo, eu tenho 3 lutas dentro do TUF que não estão lá. Porque dentro do TUF eram só 2 rounds. Um evento interno, né? E aí não conta no cartel também. Puta merda, cara, que eu não sabia. Então, Mas na verdade, se a gente for o pegar... currículo hoje não dá como pra mentir. É Sherdog ali pra galera do MMA. Agora, kickboxing dá, porque não tem. Verdade. É. Puta merda. Isso aí dá pra nós tentar fazer alguma coisa, hein? Participar de um evento. E aí foi legal que esse evento, como eu falei, né? Foi quando eu conheci o Vitor lutando. Em Goiânia. Tava eu e meu cunhado lá torcendo e tal.
E aí, alguns meses ou alguns poucos anos depois, não lembro, que aí ele foi parar na Academia Delfim, Exato. onde ele começou a dar aula de Muay Thai e a gente treinava juntos lá até com o mestre Roberto Leitão, né? A Isso. parte de chão. Caramba. Aí eu olhei, meu irmão, esse cara aqui tem que respeitar ele em pé. Pô, a Delfim Mas no é chão uma tá das na minha escolas praia, mais tradicionais, né, do Rio de Janeiro, né? É, E aí, Eu quando eu fui treinava pra jiu-jitsu Delfim, lá. eu já tinha migrado pro MMA, né? Daí. é. Aí já tava disposto a dar tudo pra conseguir entrar no UFC. Ah, então, né, mas quando você migrou para MMA, então você já tinha sido campeão de Já. Muay Thai, Eu fiz do toda a K1. minha carreira no K1, na luta em pé. E o meu sonho era me manter no K1. Porque o K1 Japão era como se fosse o Pride. Lembra do Pride? Sim, claro, porra. Então, Shogun, o Pride era um Minotauro. evento de MMA. Vanderlei Silva, Minotauro, a galera. E o K1 era o evento de kickboxing, só que da mesma magnitude, assim. Que hoje, teoricamente, é o Glory, né? Exatamente, o Glory tomou esse lugar, porque os dois acabaram, né? Tanto o Pride como o K1 foram desfeitos. E antes do Pride acabou, o K1 acabou. E aí como minha meta era chegar no K1, porque era o que me dá dinheiro, viver da luta, quando acabou eu fiquei, o que eu vou fazer agora, né? Ou eu volto para lutar no Brasil, que não vai me sustentar, ou eu vou só dar aula. E aí me convenceram, o Alexandre foi um cara que, o Marciano, nosso Da 7, né? da 7, líder da 7. Era meu treinador na época de luta em pé. E ele falou, Vitor, tá na hora de você ir pro Rio, porque lá tem as equipes de MMA. E aí fui para primeiro lugar que eu parei, passei um ano no Delfim, treinando com Glover, Thales Leite, a galera toda treinava lá. Se reunia lá, né? Pedro Riso. E aí dali eu Só evolui pedreira. pro MMA. Só pedreira. Mas isso eu tinha mais de 20, eu tava com 28, 29 anos já, e já tinha feito uma carreira na luta em pé. Cara, mas e assim, agora, pergunta que todo mundo, né, tem... O que dá mais dinheiro? Fazer, na época, as carreiras de K1 ou de MMA? O MMA hoje, o MMA sempre deu mais dinheiro. O único lugar que dava dinheiro naquela época era o K1 Japão, que lá os vencedores dos torneios ganhavam $400 mil. Porra! Então, era isso que eu queria. Era como Lógico. se fosse um título do UFC, só que da luta em pé. Mas aí o K1 acabou, não tinha Glory na época. Glory veio bem depois. E aí, porra, se eu quero viver da luta, tem que ser do MMA. Mas pra você a adaptação foi fácil? Não. É completamente Não diferente. foi. Tipo, eu nunca consegui desenvolver meu potencial máximo no MMA. Nunca consegui soltar o meu jogo em pé no MMA, que é outro jogo. Ainda mais pro meu estilo, que o meu estilo era ir pra frente. Sempre atacando, no caso. Receber golpe, defender, bloquear, o cara vai cansar, eu vou bater nele. Mas se eu vou pra frente contra um cara que quer me derrubar, fica muito mais fácil. Então eu adquiri mal e porcamente um estilo de caminhar, coisa que eu não era acostumado. Que é o que o pessoal fala, tem que rodar no... Isso. no tanque. Tipo o Adesanya, por exemplo. Israel Adesanya. O cara meio que já entrou pronto no MMA porque esse é o estilo dele. Esse é o estilo dele já no kickboxing. De se movimentar, bater, sair. Eu não tinha essa habilidade. Então tive que aprender na marra ali no MMA. Inclusive, tem alguns aí que falam que é o novo Anderson Silva, né? Tem algum. Assim, é difícil um cara igual o Anderson, né? Mas é um cara muito bom. O que você acha, Kleber, que é a maior dificuldade, por exemplo, se você pegar, principalmente você na carreira de treinador, né? Nem tem ele pega, já tem formado já o Muay Thai, só que ele quer treinar MMA e vai começar a fazer a parte de jiu-jitsu. É mais difícil ou é mais fácil? Por exemplo, o que eu quero dizer? Se eu vou começar hoje querer ser um atleta de jiu-jitsu, é mais fácil você pegar o cara do zero ou você pegar um cara que já é atleta profissional do Muay Thai e moldar ele para entrar no MMA? Eu acho que tem uma galera da trocação que tem muita resistência para desenvolver no chão. O cara tem aquela aptidão em pé e ele tem tanto receio no chão ali que é difícil o cara ir aceitando, né? Sim. Aquelas técnicas de chão, ele quer sempre buscar a parte em pé, ele não esquece a parte em pé, acho que não é muito fácil. Eu acho que o caminho mais fácil é do chão para a trocação, cara. Isso eu ia reformular a tua pergunta. O que é mais fácil, né? O lutador da luta em pé se adaptar ao MMA ou o cara do jiu-jitsu? 100% o cara do jiu-jitsu. Verdade.
Eu achava que teoricamente era um pouco mais fácil se ele já soubesse Muay Thai. Não. Por exemplo, assim, se eu já sou bom no Muay Thai, eu vou pra porrada É porque e começo assim, a ó, aprender. tem um ditado no mundo da luta que diz assim: Jiu-Jitsu, difícil de treinar, fácil de lutar. Muay Thai, fácil de treinar, difícil de lutar. O que quer dizer com isso? Que da luta em pé, para aprender Jiu-Jitsu, é muito mais difícil. É muito mais técnica. Sim. O meu corpo não está habituado a isso, porque o MMA tem o bater, mas tem muita isometria, muito puxar, muita alavanca, que eu não estou acostumado a fazer. Então eu vou ter que aprender uma gama muito grande de movimentos. O cara do jiu-jitsu, que já tem a força, já tem a isometria, ele vai aprender da meia do de soco. É muito mais fácil dele... O leque de opções para ele treinar e ficar bom naquilo, para poder fazer o jogo dele, é muito mais fácil. E tem também o seguinte, né, Vitor? Hoje em dia, o jiu-jitsu é a espinha dorsal, né, do lutador que quer o MMA. O cara tem que fazer. Mas num passado aí, distante, ainda tinha aquelas defesas de bandeira, né? O Muay Thai, o boxe. Uhum. E o cara que não era do jiu-jitsu, ele respeitava muito dentro do octógono. Foi o meu caso, quando eu lutei o MMA. Sim. Né, eu já treinava a luta livre, eu fui formado no Marco Ruas, né, na RVT. E aí eu lutei contra o cara do Muay Thai. O cara do Muay Thai não soltava o golpe, porque ele não se sente a vontade de estar próximo. Perto. E aí a gente, como estrategicamente treina para ir para cima, né? O cara ameaça o soco, você vai para cima, não vai para trás, ele acaba não encontrando a distância e o cara não solta, cara. O cara fica com medo de soltar a perna e ser agarrado. Aí o cara eu digo que um cara muito bom de chão, ruim em pé, pode ser ruim em pé. Tem algumas... consegue dar uns... Tem algumas técnicas, mas não é um especialista em pé. Só que ele é muito bom de chão. E o especialista em pé... Aliás, é isso. O especialista em pé ruim de chão, a luta em pé se equipara. Porque o cara que é muito bom em pé não vai soltar todo o seu arsenal, porque é um receio, vacilo, né, que ele já vai pro chão. O MMA, bem dizer, ele foi... O MMA não, mas o UFC, as regras foram criadas primeiro para o jiu-jitsu. Não tinha tempo, podia puxar cabelo. Filho, tu pode correr, tu pode fazer qualquer coisa, mas em algum momento eu vou te pegar. Era para provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial do mundo. Caramba. E se provou assim durante vários... Se eu não me engano, até no primeiro UFC lutaram de kimono, né? Sim, o Royce... Sim, os kimono, sempre vários. Eu acho que os 3 primeiros que ele foi campeão, sim, né? Aí depois ele se lesionou, não pôde lutar em algum. E aí começou a galera do wrestling dominar. Porque os caras do wrestling, tipo, 2 vezes maior que o Royce, o Royce começava a fazer um golpe no pescoço dos caras, eles... Que troço é esse aqui, só cara? pegava aqui? Não, os caras não sabiam o que estava acontecendo. Sério? Então, cedo ou tarde, eles perdiam. Tem uma luta que acho que é o Dan Severn. Cara, um cara gigante, assim, ó, 100 e poucos quilos. O Royce com menos de 80. Na guarda dele, eles ficaram meia hora, o Dan Severn ali. O Royce fechou um triângulo, se eu não me engano. Ele nem sabia o que era aquilo lá. Caraca. E pau, pegou. Meia hora depois. Tu vê o cara ali dentro da situação sem entender o que tá acontecendo. Aí depois eles começaram a entender o jiu-jitsu, começaram a treinar pelo menos as defesas, mas as regras elas foram se moldando para o wrestling dominar, que é a arte marcial, a modalidade americana, né? Acho que lá a galera aprende até na escola, né? Exato, desde de criancinha. Então... o MMA, a regra do MMA não foi feita para ajudar os strikers, né? Os caras têm que rebolar para aprender o jiu-jitsu, defesa de queda, assim, wrestling. Mudou muito, né? Quando começou o UFC mesmo, porque na época do Pride, cara, porra, eu lembro, se eu não me engano, era o Shogun mesmo, tinha até pisão na cara da galera. A galera do futebol gostava de matar barata, né? Porra, cara. Para tu ver como as regras são pensadas em uma modalidade. Lá no Japão podia tiro de meta, não podia cotovelada. Nos Estados Unidos não podia tiro de meta, porque poderia favorecer, sei lá, quem lutasse em pé,
mas podia cotovelada, que favorece os caras que sabem agarrar, que sabem fazer isometria. A galera do wrestling. Porque às vezes tem aquele cara que pega no clinch aqui, já tá um cotovelo na boca ali, já... Cara, é muito louco. Eu lembro eu fiz algum tempo de aula em Curitiba, lá na Academia do Shogun, né? Ficava passando os VT lá das lutas de antigamente. Cara do céu, era um negócio muito absurdo. Eu falava, cara... Ah, mas então tu tá escondendo o jogo? Esse cara já fez até seminário com o John Jones, meu amigo. Aí ele ia falar assim, vamos fazer uma Jones. lutinha aqui, daí eu vou devagarzinho, ele me dá um rodapé aqui, eu passo o vexame. Preparação física. Tem um diploma lá assinado pelo John Jones. É bom que eu tô ligado agora. Verdadeiro. Não, é que na verdade assim, eu sempre fui muito fã. Sempre fui. Nossa, principalmente, o meu maior ídolo assim no mundo da luta é o Shogun, né? Treinei lado a lado, treinei lado. Ele treinava, eu olhava, né? Ficava junto, né? Segurava, dava água pra ele. Exatamente. Eu ficava pedindo, cara, deixa eu pegar água pra você. Tá? Só que daí eu acabei, cara, Curitiba... Falavam antigamente que Curitiba era a meca do Muay Thai, né? Tinha lá, era Rio de Janeiro e Curitiba. E aí, como eu era muito fã, cara, pra você ter uma ideia, eu ia na academia do Cristiano Marcelo pra ver a galera treinar. Eu ia na academia do Noguchi pra ver a galera treinar, só pra ver treinar, tá ligado? Eu ficava vendo. E aí acabei aprendendo um pouco, por gostar de ver o mundo da luta, né? Mas assim, na parte de regra, coisa assim, nunca fui me aprofundar, não entendia muito bem. Era mais como um amante mesmo. Aí eu invoquei uma época que eu falei, cara, eu quero lutar, né, cara? Pô, acho muito massa, né? Aí eu fui um dia lá, tomei um sapeco no pai lá e falei, não, você não é bebê não, cara, tá louco? É porque é completamente diferente, né, cara? Você vai que nem assim, eu treinei 7 anos, cara. Pá, todo dia. Mas ia fazer umas parrezinhas, era capacete, né? A luva, como é que fala? Onça, né? Isso. 16, pô, parecia uma almofadinha. Aí teve um dia lá que meu treinador na época era o Ninja, né? Sei. E o Ninja é meio grog na cabeça, né? Ninja, desculpa, tá, mas é aquele, né? Cara, ele pegou e falou assim, vamos ver se tem potencial mesmo. Tira o capacete e bota uma de 12. E fui, pô, você tá louca. Eu fui com o aluno era ponta vermelha, acho que nem era tudo aquilo, mas cara, eu falei, cara, dói muito. Isso faz quanto tempo? Tem história, tá vendo? Esse cara tem história. Esconde o jogo. Mas naquela época a galera era forjada assim, né? Na porrada. Na porrada. Não tinha metodologia, Não. né, cara? Cara, e são assim, sobreviventes de hoje. E até nesse. Eu pegava muito conversa, que nem eu vi hoje pode falar, né? Na época a gente não podia comentar. O Shogun tava lutando pelo cinturão com o Lyoto, né? E aí chamou. Tava até comentando com ele aqui nos bastidores. Chamou o Glover pra fazer a parte de karatê pra ele. E aí, cara, eu achava muito louco aquilo, porque eles colocavam uma lona pra tampar o octógono da academia, pra ninguém filmar o tipo do treino e tal. Cara, aquilo ali, eu digo pra você, eu vi a porrada comer mais solta ali do que no UFC. Porque, cara, sei lá, eu chegava 10 horas da manhã, o Shogun parava de treinar 1 hora, das 10 da manhã, era porrada o tempo inteiro, cara. E aí vinha o Glover, batia nele, vinha outro, batia nele, só apanhando, cara. Eu falei, você tá louco, eu não vou fazer isso aí não, cara. Então é um processo de treino. É outro nível, pesado, né? E a galera não imagina isso, né, cara? O pessoal acha que vai lá na academia, treina 1 horinha lá e vai pra luta. Não é, né? E até puxando esse gancho, eu vou perguntar pra você o seguinte, você também tem muita experiência nisso. Tem um vídeo seu que eu acho que é um vídeo mais estourado no teu canal, que é o processo de desidratação. Isso, né? Eu vivenciei o Shogun também fazendo o processo de desidratação dentro da academia. Cara, é um negócio que eu ficava morrendo, velho, tava muito mal. E tem muita gente que fala, pô, é saudável isso, não é? O que você tem a dizer desse processo de desidratação, por exemplo? O que é pior pra você, o processo de desidratação ou a luta em si? Cara, a gente fala que quando bate o peso é a primeira luta vencida, né? Já é a primeira peleja ali. Não é saudável de maneira nenhuma. Não existe. Como é que posso dizer? Não existe saúde na performance, né, cara? Primeiro é isso. Né? Esporte de alto rendimento não é saúde. Não é atividade física. Não é. É detrimento o tempo todo. É desgaste o tempo todo. Né? Se alta performance fosse saúde, jogador de vôlei, de futebol, estaria todo mundo de boa, magrinho. E não, cara, é destruição do corpo, para começar, né? E eu acho ridículo isso, mas eu tinha que dançar conforme a música, né? Essa cultura do corte de peso vem já do boxe, mas no boxe tu tem várias categorias, né? Sei lá quantas categorias tem, mas a cada 3, 4 quilos tem uma categoria. Então, se tu fica ali por cima sei lá, vamos lá, 80 quilos e, pô, dá pra tu baixar 4 quilinhos ali e lutar na categoria de baixo, né? Tranquilo.
é de boa. Agora, no UFC são 10 quilos, 9 quilos de diferença. E aí o que acontece? Como todo mundo fazia, principalmente quando tomavam bomba, que agora não pode, eu não tô mais no UFC, eu posso falar. Tinha, galera, tomava mesmo? Cara, não tem esporte que não tome, porra. Não tem esporte que não tome. Chega um nível que o corpo não responde, tem que ter os aditivos, bicho, senão não tá tem como. brincando? Assim, É por isso que eu nunca dei boa, cara. Por isso. Ninguém falou que aí, ó, cheguei, tá revelado. porra, bicho, e quando eu lutava Muay Thai, eu nunca tomei nada. Primeiro que eu tinha medo, que eu não tinha conhecimento, não tinha acesso às informações, e eu já era pesado, 104 quilos. E aí eu via caras que lutavam fortão comigo, só que cansavam na metade, e eu pensei, se for pra tomar e cansar, então eu vou ficar de boa aqui. Eu sempre fiz as minhas melhores lutas contra caras fortes e nunca tive problema, então eu nunca tomei nada. Quando eu fui pro MMA, aliás, quando eu entrei no UFC, eu tava com 35 anos, eu entrei no UFC com 35 já. Aí eu fui no médico, ele falou, Vitor, tu não é mais garoto, então nós vamos fazer reposição hormonal. Deu, porra, vambora. Já de cara, assim? Sim, porque ele tratava o Vitor Belfort, o Jacaré, um cara muito bom no Rio de Janeiro. O Jacaré, o negócio dele é jiu-jitsu, né? Mas por quê? Porque eu precisava bater 84 quilos. Como a minha estrutura, como todo mundo faz isso, por exemplo, a minha estrutura é de caras da categoria 84. Só que esses caras têm 100 quilos. Merda, velho. Se eu luto na categoria de cima, que é o 93, que é uma categoria perfeita pra mim, que eu preciso... eu meio pesado, não né? preciso desidratar, eu consigo bater 93 comendo, na dieta. Eu vou pegar caras de 105, caras maiores. John Jones tem 2 metros e caralhada. O Glover tem a mão desse tamanho assim. Então vou pegar caras com estruturas mais pesadas do que eu. E aí, para uma luta de 15 minutos, fazendo isometria, que ainda nem sou tão bom nisso, vai ser terror. Então eu tenho que me lascar para bater o peso numa categoria abaixo para eu poder lutar com caras do meu tamanho. Então essa é a matemática, essa é a lógica, né? Por que não lutar? Só que quanto mais velho você tá, mais difícil bater o peso, mais difícil de recuperar. Antes de eu entrar no UFC, como funcionava? O cara podia tomar soro para reidratar. Então mesmo ele ferradão lá, metia 2, 3 litros de soro para dentro com vitamina. Em 3 horas ele estava pronto para lutar. Eu, em 30 horas, eu ainda estou debilitado. Glicogênio, que demora 48 horas para voltar para o corpo, estava na metade. Então, nas primeiras lutas, com 35 anos, que eu não podia tomar nada, aliás, e aí o médico falou, vamos fazer uma reposição. Deu show de bola. 2 meses depois veio a USADA. A USADA é a Agência Mundial de Antidoping, que aí tu não pode tomar mais nada. Tanto que nessa época caiu uma galera, né? Até Lioto ficou 1 ano e pouco em suspensão porque tomava um suplemento que não sabia que não podia. Tipo, eles cortaram geral, assim. Aí tu não pode mais tomar soro para reidratar, cortaram. Aí eu continuei sem tomar nada. As primeiras lutas, show de bola. Sofrimento, 3 meses ali, sem errar nada para bater o peso e lutar bem, mas aí cada vez mais foi ficando mais difícil. As últimas lutas eu lutei com 41. E aí teve a última luta mesmo, a penúltima ainda, que eu tinha me machucado meu ombro, eu não tinha treinado direito. Cara, eu fiz 2, 3 sessões de sauna num dia antes da pesagem, aí depois banheira quente no outro dia pra perder o peso. Então, uma loucura assim. Aí chega na luta não rende, né? Cara, mas assim, é um negócio assustador, se for ver, né? O cara que não sabe. Porque assim, se for acompanhar até, quem tiver a oportunidade de entrar no canal dele lá, por sinal, é um baita canal, pô, pra quem gosta de luta, é um canal né? muito foda, parabéns. Valeu. E, cara, ali, pô, nem tem uma hora que tu levanta assim, a perninha tomba na cama, você fala, pô, como é que o cara vai lutar amanhã, né? E eu queria complementar isso, até perguntar, tu também tem experiência nessa parte de perder peso, tu já lutou em MMA, mas como treinador, é punk pra você, por exemplo, se você, vamos dizer que você for treinador dele, e você sabe que ele tem que perder 10 quilos lá pra ir pra luta. Muda completamente a forma como você treina, ou isso é ele mesmo, essa parte da responsabilidade dele, o treinador não tem muito o que fazer? Eu acho que não é a responsabilidade dele, né, mas tem que ter profissionais acompanhando ali, porque cada atleta tem uma forma de
de perda de peso e que não é só a perda de peso, é uma briga para você perder peso. Quando você bate a balança, é uma briga da recuperação, porque se a gente vai lutar um contra o outro aqui, quem se recuperar melhor também já Faz tá numa diferença. Mas vantagem essa muito recuperação grande, que vocês cara. falam, é recuperação física ou de peso também? Descansar, isso, é dos dois, né? Porque a gente pesa e começa a comer de novo, né? Comer e reidratar. Caraca. Então, eu bato 84, no dia da luta eu tô com 92, 93. Tu vê o monstro lá, tu vê o magrinho mas eu- pesando, um monstro dentro do octógono. Por isso que eu digo, se eu luto na minha categoria de 92 quilos, perfeito, não precisa fazer essa loucura pra chegar a 84. Eu vou lutar com 93, só que eu vou pegar a cara que tá com 100 no dia da luta, entendeu? Cento e pouco. Tá, merda. 102, 103. E aí 10 quilos na luta agarrada é foda. 10 quilos a mais é difícil. Já teve alguma luta que você pode dizer que assim, cara, essa luta não deu boa e foi porque eu não consegui me recuperar? Ah, cara, bem dizer, as últimas duas, assim. Sério? As últimas duas foram no segundo round eu tava morto já. Sentiu Morto, que foi... morto. Dá uma raiva isso, porque tu treina igual um cavalo, né, cara, animal. Tipo, se tu faz metade da que tu consegue fazer no treino, só que aí chega na luta sem energia, sem vontade de viver, cara, é foda. O cara olha pra frente e fala, cara, Por isso que quando a usada veio, muita gente subiu de categoria. Que já não estava conseguindo fazer esse processo sem tomar soro, sem dar repor os hormônios. Posição, né? Porque a testosterona, a reposição de testosterona até certo nível, tu podia fazer com um laudo médico, né? Com um atestado médico. E depois a usada veio, mais nada, nem remédio para asma podia tomar. Cara, mas assim, ó, tem uma pergunta que é meio jaguar aqui, porque mas, por exemplo, faz reposição de testosterona, a mulher tem que fugir de cena, porque daí você fica mais... O atleta, ele pode ter, porque no futebol não pode, né? Ter relação antes de jogo, coisa Não. No Tudo muito pessoal, luta, tem você muito mito em relação a isso, né? não tem? Fisiologicamente falando, Há um desgaste quando você físico. tem desgaste físico, tem a questão da própria testosterona, quando você está em abstinência, o nível de testosterona também sobe. Favorece na luta? Favorece porque tu fica com mais vontade, mais agressivo, fica um pouco mais forte. Caraca. Claro, é assim, sei lá quantos, 2%, sei lá. Mas ajuda. Que às vezes no alto rendimento ajuda, né, cara? Quando os níveis estão equiparados aí, qualquer diferença vale. Mas acho que isso é muito de cada E cada atleta, um, muito divergente, cada né? um tem um hábito, cada um tem uma rotina, né? Tem gente que fica 7 dias sem ver a mulher só pra dar aquela raiva. Quer ficar puto, né? Tem um cara que quer lutar mais tranquilo, Sim. né? E acho que é Aí muito tem pessoal, cara né, que sai 2, 3 mulheres na noite anterior e ainda vai lá e luta que nem um... É o Romário, igual o Romário. Olha só. Então, tipo, cara, cada um Romário é tem... lenda, hein? É igual droga, né, cara? Eu nunca bebi porque não gosto de beber. Mas, pô, tu pega os caras da Holanda lá, os caras cheiram cocaína e vão lutar. Pô. Cada um tem um jeito. Se eu cheirar uma cocaína, eu acho que eu caio morto antes de lutar. Bora, né, cara? Mas tem cara que passa balada, vai pra noite, bebe, no outro dia tá 6 horas da manhã na academia treinando. Então cada um tem um estilo, né? Cada um tem um... Nem Um dormiu, a vida foi organismo, né, direto. cara? Cada um tem um organismo. Exato. Se eu não dormir, outro dia eu não sou ninguém, cara. Cara, Mas é como o Vitor Eu falou. fico uma semana me recuperando. Porra, exatamente, cara. É porque você tem uma rotina regrada, né? E você foge disso, você sente, cara. O corpo sente rápido. como pode, cara? É. E deixa eu perguntar pra vocês, assim, tem em algum momento da carreira de ambos, já tomaram alguma porrada assim que falou, cara, puta merda, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Ou não, nunca foi abalado. Mas eu digo por churra mesmo, sabe? Por exemplo, assim, às vezes até em treino. Teve alguma vez que você falou, será que eu vou ficar mesmo nesse segmento aí? Cara, ou sempre acho que desde que entrou... Eu acho que pro Vitor é mais pertinente essa pergunta pelo seguinte, eu não segui profissionalmente. Eu me formei na equipe Ruas Vale Tudo, todo mundo lutava. Na época era aquela transição do Vale Tudo pro MMA, então para mim era uma realização. Eu sempre competi no jiu-jitsu, no wrestling, na luta livre, mas eu, apesar de ter acompanhado bastante camp, ter entrado em corner de vários atletas, jungle fight, em vários eventos, mas quando eu lutei, eu não me senti bem. Eu achei um ambiente de entretenimento que fugiu muito daquela marcialidade. Assim, gostei da minha experiência, foi bom. Pô, venci. Foi uma montanha-russa de emoções ali.
Mas assim, eu não passei por esse processo que você está falando, porque é diferente, né? Quando, por exemplo, você treina, pô, vou lá treinar o jiu-jitsu porque eu gosto, sai do trabalho, treino, é uma coisa. Agora, quando você treina pela obrigação, pela profissão, cara, é mais... É igual o cara que bate um futebolzinho ali, e o cara que tá lá todo dia no campo jogando futebol dele, tem que fazer o aquecimento, tem que fazer... Cara, já muda um pouco, né? Com certeza. Então eu não tive esse tipo de dúvida. Na verdade, hoje é a minha atividade principal, jiu-jitsu. Eu sempre, desde que eu entrei na arte marcial, eu sabia que esse seria o meu estilo de vida, Sim. mas não ainda tinha como atividade principal. Então, assim, nessa minha jornada eu nunca me deparei com esse tipo de situação. E é muito interessante o que o Kleber falou, porque o Kleber é um faixa preta Sim. de várias modalidades que correu a jornada de cada modalidade. Então, ele está na arte marcial pela marcialidade mesmo, pelos valores que a arte marcial traz, pelo estilo de vida, né, que a arte marcial traz. Eu já comecei embaixo de porrada já, sem curtir essa jornada, Sim. sabe? Porque eu comecei a luta, comecei meu primeiro treino de Muay Thai, eu não sabia absolutamente nada, tudo que eu sabia de arte marcial eu tinha visto nos filmes do Van Damme. E então também peguei vários valores, né? Pincha, Karate Kid, então tira eu o via, casaco, bota o casaco. eu via todos esses filmes, mas nunca tinha praticado. Principalmente porque eu achava que eu não ia dar pro negócio, porque o que a gente via na TV era os caras mais leves, rápidos, abertura total, Sim. cambalhota mortal, e eu pensei, isso não é pra mim. Você pega lá o filme do Jack Chan, Daí eu pensei, não, isso não é pra mim, eu acho sensacional, mas não... E aí quando eu fiz uma primeira aula, que eu fui a convite de um amigo meu ainda, que fazia capoeira, eu me apaixonei pela parada, porque eu vi que, eu podia ser um bom praticante de kickboxing, de Muay Thai, sem saber, abrir o espacato ou sem saber dar um mortal, porque eram movimentos que eu tinha capacidade de fazer. Só que com 8 meses de treino, faixa branca ainda, eu já lutei profissionalmente. Meu professor me botou numa fogueira lá em Curitiba, no Storm Samurai, na Ópera de Arame, contra um faixa preta da Chutebox. O treinador dele era o Anderson Silva. Enfim, Um amigo desse, né? eu já comecei assim. Então, eu não tive tempo para saber não tive referência de saber o que é arte marcial, o que é o valor da arte marcial. Eu já entrei Na parte do combate. já entrei na parte competitiva, que ao mesmo tempo é entretenimento. Né? Eu recebia para isso. Né? Claro, não nas primeiras lutas. Demorou para eu começar a receber. Mas, enfim, é diferente, são valores diferentes. Então, e como eu jogava basquete antes de começar a luta, dos 13 aos 20 eu joguei basquete. E jogava basquete pela cidade, pro Joinville, joguinho estadual. Fui seleção catarinense, joguei um brasileiro e ainda joguei 2 ligas nacionais, na época da Bage. Então, eu era da competição, não da prática. Sim. E aí, quando eu comecei a lutar... tinha um espírito, né? Quando eu comecei a treinar a luta e o professor me botou nessa furada que eu não sabia o perigo que eu estava me metendo, mas eu fui lá e venci o cara ainda por nocaute. Cara. Aquela sensação da vitória, da competição veio à tona assim, tudo que eu tinha sentido já no basquete. Aí, putz, eu quero isso pra minha vida. Mas eu não posso dizer assim. A competição também te ensina vários valores, né? Mas não como arte marcial pela filosofia. É bem diferente. Até porque assim, teve uma época, hoje não acontece mais, eu não vejo mais pelo menos, né? Mas há um tempo atrás, cara, o negócio era pegado, né? Você tinha aquelas rixas, América Top Team e Chutebox, o negócio meio louco. O pessoal até falava que era meio isso aí lá forte, né? Peguei, e aí você pegava aqueles caras, por exemplo, nem o Rafael Cordeiro lá, né? Era, tipo, que era um cara que viveu como vocês falaram, a cultura, né, do esporte. Aí pegava, piajava e falava, cara, não é assim, porque os caras queriam juntar todo mundo e ir pra rua pra encontrar outra equipe. Hoje não acontece mais isso. Hoje acho que a galera já tá se situando mais de aprender também a cultura do esporte, né? Porque antes eu acho que era essa questão de provar mesmo quem era melhor, né? E igual qualquer gangue, né? As equipes de luta, tirando as artes marciais
tradicionais, as equipes da nova luta, do jiu-jitsu, do wrestling, do boxe, do próprio Muay Thai, que chegou recente para nós, Sim. era tudo gangue, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha várias gangues lá no Joinville. Gangue do skatista, gangue do Diabo Loiro. Do bairro tal, que tal. Então é isso, é um grupo de pessoas com os mesmos ideais e vamos atacar a outra lá que não pensa igual a gente. A MMA, a luta era assim, né? Mas aí a galera começou a ver que pode ser um estilo de vida, pode ser um meio de vida, pode ser algo para ganhar dinheiro. E, querendo ou não, o esporte de combate, ele forma caráter, né, cara? Sim, exatamente. E tanto que a galera que fazia isso não durou muito, né? O negócio foi se dispersando. Exatamente. Você foi ver algum daquela época, não? Porque não era todo mundo também, né? Não era todo Era mundo. meia dúzia que fazia isso e daí manchava um nome inteiro. Né? E nos bastidores, acabou também? Porque assim, tinha o lado que a gente via nas notícias, que acontecia, né, galera, tal, mas nos bastidores também acontecia, Tinha né? Que bastante. nem teve aquela época lá que o Cristiano Marcelo tombou aquele cara lá no bastidor lá com... Do Pride, né? Pô. Hoje não rola mais essas coisas de bastidor. Acho que é muito mais pontual, né? uma É pontadeira, difícil, só. é difícil. A galera tá muito profissional, cara. Legal. Cada um defendendo o seu leite de casa. Exato, então, exato. A galera se respeita, tem Um a ou outro questão- tem, né? Igual o Khabib com o McGregor, né? Que foi bem chato isso. Os caras jogaram o carrinho de Cadeira, ferro no ônibus. no ônibus, né, cara? Estilhaçou, cortou o rosto de quem tava dentro do ônibus. Foi bem esquisito isso aí. Mas é pontual, Mas assim, é, sabe? eu acho que isso aí é por motivo desse trash talking, né? Que cada um ali que tem o perfil para fazer, e eu acho que o Nagomedov não é desse perfil, Não. acabou dando essa... Exato, é porque assim, exatamente, Ele é um cara exatamente. que, teoricamente, ele é muito... Parece, pelo menos. Não, e muito tipo, É centrado. um cara mais atleta, né? Um cara mais... E a cultura dele se tu tá falando mal de mim, ou da minha mãe, ou do meu amigo, É meu eu vou te inimigo. pegar. É meu inimigo. É meu inimigo. Não importa se tem TV, se não tem. Se tem personagem... Agora, pro McGregor, não. Ele faz isso pra chamar a luta, pra entrar na mente do cara, mas não necessariamente ele não gosta do cara. Agora, Teve uma luta até que aproveitando enfrentou- esse ensejo, fazer uma pergunta pro Vitor, que Claro. estava por dentro ali do evento. O UFC, ele de alguma forma, ele nem que seja indiretamente, ele fomenta esse tipo de situação, por ser um evento de entretenimento, correto? Por exemplo, Tipo, tá aquela pilinha. essa cadeirada no ônibus lá, quebrou tudo, não houve nenhuma punição por isso, né? Até onde a gente sabe, cara, eles querem mais que o circo pegue fogo. Até mesmo no TUF que você teve lá na casa, de vez em quando tem ali já deixa a bola pra galera chutar. Sim. Porque isso é o que eu imagino de fora. Porque dentro do UFC eu nunca tive... É uma linha tênue mesmo. São duas coisas distintas. Tá? Dentro do TUF. Eles não fomentam, mas eles deixam acontecer. indiretamente. Pra dar aquela Eles fogo no não parquinho. fomentam, mas eles não impedem. Não entendeu? fomenta pra dizer que não estão estimulando isso, Por mas... exemplo, eu fiz o TUF 3, participei como atleta do TUF 3, que era Teve duas oportunidades. Um foi uma como atleta e uma como treinador. tava na equipe técnica, né? Isso. A segunda eu fui na equipe técnica do Minotauro, que foi contra o Verdun. E a terceira edição eu fui como atleta. A terceira edição era Vanderlei e Sonnen. O Sonnen era meu treinador e o Vanderlei... E aí o Vanderlei é igual o Khabib. É das antigas, né? E é igual o Khabib, não tem teatro com ele. Se ele fala que se tu xinga ele... O cachorro louco. Se tu xinga ele promete que vai arrancar tua cabeça, independente de qualquer coisa. Não tem personagem com o Vanderlei. O Sonnen, o Chael Sonnen, não, o Chael Sonnen é o teatro. É o cara que fala da tua mulher, fala que vai comer um churrasco lá na tua casa, que ele falou alguma coisa assim do Anderson Silva, né? Mas, cara, depois tá tudo certo, ele faz isso pra vender. Só que o Vanderlei não queria saber disso. Então, desde o primeiro dia de gravação, cara, ele cismava com o Sonnen. Eles não podiam se cruzar. Tipo, de verdade, o Vanderlei... E várias vezes o Sonnen falava assim pra ele, cara, eu vim pro Brasil pra ser o vilão. Então, se você ficar me atacando toda hora, o negócio vai inverter. Eu não vou poder fazer meu papel.
Saca? Ele. Verdade, ele chegava falando. Ele falava isso aqui, o Vanderlei. É um cara inteligente, cara. É um cara inteligente. Sim, depois eu conto a história, como é que ele chegou nessa. Mas o Vanderlei, cara, não quero saber, eu quero meter porrada. É porrada, amigo. Entende? E aí, eles. Tanto que as duas equipes treinavam na mesma academia, só que a gente não podia se cruzar. Tinha que ser horário diferente. Quando o Vanderlei tava lá, a gente não tava. Caraca. Quando o Sonnen tava, o Vanderlei não tava. Então eles tinham que fazer uma logística para os caras não se cruzar. Porque por mais que eles querem confusão, ia ser, porra, todo dia ter que quebrar as câmeras lá. Aí chegou num dia, chegou numa daquelas pesagens, que aí os dois são obrigados a ficar, um lado a lado. Eles ficaram e o Vanderlei começou a pisinhar o Sonnen. E daí os caras da produção fizeram o quê? Trouxeram todas as câmeras que tinha. Aí começaram a se posicionar. Capaz. Porque eles acharam que podia dar alguma treta ali. Aí o Sonnen, o Vanderlei, ninguém fomentou isso, ninguém pediu pra ele fazer isso. Só que ele era puto com... Já tava no demônio. E aí os dois começaram ali, tal. Até que chegou um momento que o Vanderlei ameaçou, assim, né? E daí, ali chegou um momento que o Vanderlei teve que pensar assim, porra, ameacei. O bicho não fez nada. Você foi pra se cima, eu parar, culpado. eu vou, tipo, porra, se eu parar, eu vou estar... Vou ser o cara, digamos assim, que desistir, né? Que baixei a bola. Aí ele continuava instigando e tal, sem fechar a mão, sem nada, mas aí o Sonnen derrubou ele, né? E aí veio a galera por trás batendo nele e tal. O Dida deu um soco nele, uns negócios. Então, tipo, não era nada armado. Só que os caras não seguram. Se acontecer, nós estamos filmando. Entendeu? Até porque o Vanderlei, ele é de uma época que no Pride a gente era muito punk, né, cara? Né? Eu lembro que teve a luta do Shogun com a Arona lá. O Vanderlei quase subiu no e tu vê, na época do Pride não tinha isso aí. Porque o japonês é muito respeitoso, né, cara? É um o público silêncio, japonês, né, cara. né? É outro público. Não é entretenimento, todos é são heróis lá, marcialidade, todos cara. são heróis. Todos os lutadores são contratados como heróis. Então, essa energia não dava espaço pro cara provocar, então todo mundo era respeitoso. Agora no UFC já isso vende. E assim, também eles não fomentam, mas também não impedem. Não impedem, né? Deixa rolar. Quando acontece alguma coisa fora assim do normal, o Dana White vai lá, fala, repudia o negócio, mas... É muito raso, né? O negócio é que é mais que isso que pega fogo. Eu tava falando com o Fabiano... Até só para complementar, Kleber. Por isso que é diferente a marcialidade da competição profissional, porque se é profissional, tem grana. Se tem grana, o cara vive disso. Então ele joga conforme a música daquilo ali, entendeu? Tem que sentir, se ele tiver que ser bem ator, ele vai... E o Sonnen foi pai de tudo isso aí, né? Agora eu tava falando pra ele do McGregor, né? Sim. Que é o cara que exacerba um pouco isso aí. E eu tava na pesagem que o Glover... A primeira luta do Glover, né? Pô, a gente tava junto lá naquela... Todo mundo naquela torcida do Glover na Delfim. O nome do cara lá. Não, eu digo naquela atmosfera da Delfim, todo mundo naquela torcida pelo Glover, meu irmão, ele tem que resolver isso aqui. No final, né, ele conseguiu tudo certo e teve a pesagem dele, foi contratado. Fui lá na pesagem dele, o McGregor tava lá, estavam já especulando ele com o Aldo, né? Eu acho que foi isso. Não tava muito ligado nele, mas tinha um colega nosso que treinava lá, que é repórter do combate, o André Azevedo. Sim. Tava entrevistando o McGregor assim numa boa, igual a gente tá conversando aqui, bate-papo normal. E aí o André falou, vamos gravar? Vamos. Acendeu a luz ali, ligou a câmera. Cara, ele pegou o óculos, estava aqui, botou a barba pra frente assim, meu. Cara, outro cara, ele virou a chave assim de um personagem. Igual a Fernanda Montenegro na novela. É na hora, bicho, é na hora. Como pode, Só né, que, cara? meu irmão, ele leva aquilo pra frente, né, com força, né? E aí, meu irmão, não tem limite. Exato. O André Azevedo agora tá no Fight Pass, né, cara? Tá no que UFC Fight Pass. você fez participação lá, né? Sim. Como é que é esse teu lance de analista de luta aí, cara? Cara, isso é... É oficial do UFC ou tu faz no teu... eu tenho contrato tem com o UFC, Eu faço a análise de luta, que é o De Olho na Luta, esse quadro é exclusivo para o UFC, que agora eles colocam, tem no YouTube e tem no Fight Pass, que é a plataforma deles, plataforma nova deles, né?
Nova no Brasil, mas já tinha nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Mas eu comecei por quê? Porque e isso eu aprendi no TUF. Porra, quando o fã vê o dia a dia do lutador ou do esportista e vê que o cara chora, que o cara ri, que o cara sangra, que o cara tem família, que o cara tem personalidade, sim, isso relaciona, estreita muito mais a maneira como eu vejo ele. Então, os caras, os fãs que passam 3 meses vendo a galera no TUF, pô, quero ver esse cara. E daí começa a acompanhar. Então, essa foi a grande sacada do UFC, né? O UFC, depois que começou a mudar as regras e perder patrocínio, perder contrato com TV, porque muitos estados não estavam querendo mais liberar a transmissão do UFC, porque chamavam teve até alguns que foram cancelados, aí mudaram do lugar. Isso, exato. Aí. E aí eles foram obrigados a mudar as regras, né? Transformar o negócio mais num esporte. Só que aí, quando aconteceu de mudar a regra, quem foi que criou? Qual é o nome do Gracie que fez? Rorion. O Rorion. Aí o Rorion falou, assim eu não quero. Eu quero sem tempo. Caraca. Quero sem tempo, sem luva. Aí ele vendeu pros irmãos Fertitas, que são os caras empresários do cassino, a família cheia da grana e tal. Só que ali eles estavam ainda tomando pau várias vezes porque tinha a imagem, né, ruim do lutador, de rinha humana, não sei o quê. O Dana White teve essa ideia de fazer um reality show. Vamos botar os negros dentro da casa e mostrar que os caras são seres humanos. E o primeiro TUF, a final do primeiro TUF, que foi o Forrest Griffin com o Stephan Bonner, bateu recordes assim absurdos. E dali o UFC só... Então essa é a mágica, pegar e mostrar o ser humano por trás do lutador. Daí eu pensei, quando eu saí do TUF, eu pensei, porra, o canal Combate não vai vir toda semana me gravar aqui e fazer uma entrevista comigo, então eu vou ter que eu mesmo fazer comigo mesmo. Aí abri o canal, enquanto eu lutava o UFC ainda. Comecei a gravar meus vídeos dia a dia e tal. E como eu estava fazendo um trabalho legal nisso, quando eu parei de lutar, quando o meu contrato do UFC acabou de luta, deu 6 meses, o pessoal do UFC Brasil, da mídia do UFC Brasil, me ligou e... Peter, vamos fazer algum quadro pro UFC, pro canal do UFC. Daí a gente foi pensando o que dava certo, o que não dava, acabou que saiu esse quadro de análise. Que massa, cara. Aí já tá há 4 anos já. Pois é, então, eu queria comentar, é legal porque tem eu já vi depoimento, né, não sei se é verdade, tem alguns lutadores aí que saem do UFC, mas sabe aquela coisa meio bricada, pô, daí o cara vai lutar no Bellator, nunca mais olha na cara. E ali, pelo jeito, você, não, foi uma quebra contratual, alguma coisa assim. Não, ficou tudo de boa. Eles me demitiram, né? Digamos assim, a minha terceira derrota seguida, veio a cartinha 7 dias depois. Mas isso é patrão? Tu quer derrota? Acabou? Não, às vezes é uma, às vezes é mais, às vezes é 2, a média é 2, assim, né? Mas ainda, como eles gostavam de mim, eu venci 3 por nocaute, as 3 primeiras por nocaute, daí quando eu perdi a segunda, eu perdi por causa de uma lesão. E aí eles me deram a terceira. Cara, eles me deram um chuchuzinho assim, ó. A gente vai te dar esse cara aqui pra você ganhar dele, porque a gente quer você no UFC. Ah, eles falaram? Não falaram, mas tipo, mas foi o cara que veio pra mim... Foi. Eu tipo, porra, os caras gostam de mim. Tanto que a luta anterior eu lutei com Marvin Vettori, o cara que tava ganhando todo mundo. Chegou até a disputar cinturão, se eu não me engano, com a Adesanya, se eu não me engano. Vai fazer a luta principal daqui a um mês em outro evento no UFC. Ou seja, um cara top, me deram, perdi por ponto, assim, por detalhe, cara. E daí, essa última me deram um cara assim, que veio da categoria de baixo, um cara mais leve, cara que só luta em pé, brigador, assim, nocauteador, mas eu tinha toda a capacidade do mundo de vencer ele. Aí, primeiro, aquele sofrimento para bater o peso. E segundo, no primeiro direto que eu dei nele, quebrei a mão. Primeiro. Puta merda. Daí quebrou aqui, cara. Resultado. Não usei mais essa mão. Fiquei só com uma mão. Aí, eu vou ter que tentar finalizar esse cara. Aí derrubei várias vezes. Tentei katagatame. Não... Ele saiu. Tentei armlock, ele saiu. Mas, tipo, tudo sem pressão, né? Porque tava eu não... com a mão.
Cara, mas tu quebrou a mão socando o quê? A testa dele, pegou na testa, cara. Puta que pariu. A mão não foi feita pra bater, né, cara? E a estrutura assim, é muito frágil. Quebra a mão facilmente. Porque a gente tem que bater com esses dois ossinhos aqui. Cara. Que aí vem toda a força, né? Se distribui. Mas eu bati com esse aqui, ó. Pegou esse aqui, ó, de raspão. Aí, cara, é um ossinho só. E ainda continuaram a luta. Não, foi até o final daí. Puta Só que eu sabia que tava quebrada. E não conseguia bater com ela. Mas já tava sentindo, já tava... Sim, na hora que tirou, já tava... Tirou a luva. Mas aí acabou o contrato, vida que segue. E depois os caras me chamaram pelo trabalho que eu tava fazendo no YouTube. Tu vê, se eu não tivesse aberto esse canal, eu não saberia a minha capacidade e eles também não saberiam. E eu poderia ser um cara frustrado querendo voltar a lutar. Como pode, né? E depois que tu saiu do UFC, você não pensou em... Pensei, na mesma hora quando eu recebi a carta, eu pensei, show, agora eu vou terminar minha carreira no Glory. Porque eu comecei a lutar, meu sonho era lutar, fazer a luta em pé, carreira de luta em pé. Quando o K1 acabou, eu fui pro MMA. E quando o meu MMA acabou, eu pensei, agora vou terminar umas 5 lutinhas e me aposentar no Glory, que é o que eu amo fazer. Aí fiz uma luta como é que é o nome? WGP, que é um evento de kickboxing brasileiro. Sim. Que revela muita gente pro Glory. Tanto que o Alex Pereira, o Poatan, se fez no WGP e depois foi 2 vezes campeão no Glory. De 2 categorias. Quem foi campeão no Glory também é o Saulo Cavalari lá, o Saulo, não sei se ele chegou a ser campeão, mas, pô, ele fez uma lutona top lá, né? Eu treinei com ele, com o Saulo. Daí então, essa galera toda lutava no WGP. Aí os caras pediram, falaram, a gente acha legal, mas a gente quer uma luta, uma apresentação dele recente. E aí então a gente fez essa luta, eu fiz essa luta contra um uruguaio no WGP 2018, final de 2018. Venci por nocaute no segundo round e aí fiquei aguardando os caras me chamar pra continuar na peleja aí, pelo menos mais 5 lutinhas. Só que aí não veio o trampo do UFC, comecei a fazer as análises e tal, e depois veio a pandemia, 2 anos e pouco ali parado, de luta, de tudo. Aí eu já tava com 43, daí acho que a minha mulher começou abriu a clínica dela quando a gente voltou pra Joinville e começou a bombar e viajar pra caramba pra dar curso, pra atender. Aí não tinha como eu... conciliar? Não tinha como cobrar isso dela. Sim. Saca? Ela abriu mão por você. Exato, ela passou a vida, cara. Ela né? passou a vida não, os nossos 20 anos fechando as clínicas pra me acompanhar. É uma vida, cara. É uma vida, né? É verdade. Ela abdicou pela tua carreira. Exatamente. Agora então era o momento dela e eu jamais poderia fazer isso. E aí eu fiquei no suporte. Ela viajava, eu cuidava das crianças, levava pra escola e tudo. Isso, eu até vi no teu canal do YouTube que você fala lá, tem um vídeo lá, você fala, pô, ela fechou de Joinville, nós fomos pro Rio, fechou do Rio, nós fomos pros Estados Unidos, daí nós fomos pro outro lugar. Cara, porra, a bicha é guerreira, ela merece, todos os troféus que eu ganhei tem que ir pra ela. Tem a participação ali. Que então, massa, cara. Mas aí eu não fiquei frustrado, sabe? Esse trabalho com o UFC, envolvido com luta ainda, e sendo mais reconhecido pelas análises do que pela própria luta, porque a luta tu luta 1 vez, 2 por ano, a galera te vê e tal. Ali era toda semana a galera, me vendo, comentando, gostando do que eu tava fazendo. Então... e acaba, né, cara? Porque daí tem episódio que tu aparece lá junto com o Demian Maia, só uma galera top ali, a galera assiste, acaba dando audiência, né? Mas também a qualidade que o Vitor tá impondo nisso, né, então, cara? Ele já deve ter ouvido isso várias vezes, mas ele já tá titulado aí como um dos melhores analistas do Brasil. Exatamente. Cara. Isso assim, a linguagem que ele usa é pro leigo também, não é só pro técnico. Então tá todo mundo curtindo muito esse trabalho. Imagina, o cara saiu, né, deixou de ser competidor e ainda continuou no meio da luta se realizando. Isso, cara, isso é assim, maravilhoso. Eu até me arrepio. Oi? Porque tem muito lutador que não tem um hobby, não tem uma segunda habilidade, não tem algo que ele almeje fazer depois, né? E aí o cara para de lutar. Tem bastante lutadores aí que estão passando perrengues aí, financeiro e tal, porque o cara vive só naquilo mesmo, né, cara? Exclusivo. E aí ele força e
perde, acaba com a saúde, acaba com o legado que fez, por questão de que o cara não sabe fazer outra coisa. E eu, graças a Deus, eu tinha esse hobby da produção de vídeo, e aí... Já tava pré-moldado para aparecer para as câmeras. Né? E eu fiz a luta, comecei na luta porque eu trabalhava numa locadora, na Blockbuster. Porra! Uma locadora de vídeo. Trabalhei 3 anos na locadora. Assistia filme pra caramba, eu adorava filme. E aí um amigo meu, Juliano, que trabalhava lá comigo, me convidou para fazer uma aula de luta. Aí me apaixonei pela luta. Só que eu já tinha adquirido esse paixão pelo filme. E aí, quando eu abri meu canal, essa paixão pelo filme reacendeu. Eu comecei a estudar produção, edição e tal. Que é aí, tu mesmo que edita? Todos os vídeos que tem lá, eu que faço. Caraca, aí, cara. O cara é bom. Daí... Já agora é profissional. E aí, quando eu deu essa oportunidade de fazer o vídeo de análise, cara, isso aqui vai ser... maravilhoso. E aí eu não imaginei... Tipo assim, eu descobri um talento que eu não sabia que tinha. E sem se desvincular, né? Porra! Do que você já fazia. Isso continuar que é legal, vivendo né, na mesma pegada. Por que não esteja lutando, mas tá vivendo... Não, e mexendo com os mesmos fãs, né, cara? Os fãs que me viam lutar, apreciam o que eu tô fazendo agora. Porra, isso é sensacional. Cara, que massa. E vocês todas, nas experiências que vocês tiveram... Por exemplo, assim, eu já ouvi bastante gente falar na época que, tinha saudade do Pride, porque a organização do Pride era mais legal do que a do UFC e tal, né? Uhum. Só que no Brasil, hoje a gente também tem grandes eventos aí, né, cara? Teve o Soto Brasil, né? Sim. O Jungle Fight, uma porrada de evento top. Até mesmo em Curitiba. Eu fui uma vez num evento lá chamado Nitrix. O Luciano Contini. Eu lutei uns 3 Nitrix, eu acho. Sério? Lá no Círculo Militar eu olhei e falei, os caras é uma organização muito massa. Na opinião de vocês, o UFC ele é tudo aquilo por posição de mídia? É a maior? Ou a organização deles realmente é a melhor? Ou não? Tem outros eventos aí que são mais organizados? Você também já teve participação em vários campos? Eu não tive participação em camp, mas assim, por dentro, como o Vitor estava, eu não posso falar. O que eu sei é de contato com atletas também, que o UFC ele não tem aquela valorização que tem, por exemplo, uns eventos, né, hoje aí o PFL, que é a menina dos olhos de ouro aí da galera. Mas acho que cada um tem a sua jornada, né? O UFC é uma grande vitrine. Porque eu vi aí que tem alguns o pessoal fala de alguns eventos que dão muito mais apoio para os atletas do que o mais humanizado, UFC, né, cara? Isso acontece mesmo? Cara, eu acho que sim. O Pride era mais legal, a gente falava que era mais legal, porque ele era um espetáculo, né, cara? Era luzes, música, a entrada do cara, tinha eventos que o lutador descia, assim, né, de um elevador. Então era todo um espetáculo mesmo, muito maior. E o UFC começou ali, né? Literalmente aquela rinha ali, né? Aquela briga dos dois caras ali no octógono, só um sai. Começou como o clube da luta, né? Depois expandiu, hoje é uma empresa tipo bilionária, né? Eles venderam o Royron, né? Royron vendeu por $2 milhões para os Fertitas. Os Fertitas venderam para uma mega empresa de entretenimento há uns 6 anos atrás por 4 bilhões. Nossa. E agora essa mesma empresa comprou, sabe o quê? WWE. Os caras do Telecat lá. E agora já tá valendo, tipo, sei lá, muita grana. Então é muita grana. Grana eles têm, assim, é rodo. Mas eles têm uma política, né? Todo, ele é dono também. Não, ele tinha ações, né? Porque ele ajudou a construir o evento. Então ele tinha ações. E quando foi vendida por 4 bilhões, ele recebeu a parte dele. Mas agora eu não sei qual é a posição dele. Se ele tem ações ou ele só o testa de ferro ali, né? O cara, o presidente mesmo ganha o salário dele, o executivo, e ganha o salário dele ali. Mas eu acredito que ele não tenha mais participação. Cara, e outra pergunta que é legal de fazer, porque tem muita gente que não entende, não sabe, como eu mesmo até. E a gente fala agora, você comentou também que estava, né, na SET lá, você como líder da SET, tem uma dúvida que eu queria saber o seguinte: eu vi alguns vídeos, tanto seu quanto seu, comentando o diferencial da SET Jiu-Jitsu, tem um método exclusivo, alguma coisa assim.
O que é esse método? Por exemplo, um exemplo. O cara que tá olhando a seta, tá olhando a Gracie Barra. Pra ele, jiu-jitsu é a mesma coisa. Sim. E aí eu vi um vídeo seu até falando assim, não é a mesma coisa, né? A fachada da academia lá é sempre a mesma, mas muda o método e tal. O que é hoje o método da sete que ele teve a oportunidade de fazer? O Vitor é faixa marrom da sete. Então. O que eu acho, né, que é a forma correta que a gente tem que ver o jiu-jitsu, que é a forma que a gente pratica na sete, Sim. é que a gente olha de uma forma mais holística, de uma forma mais integral para o aluno. A parte esportiva é uma pequena parte disso, mas o jiu-jitsu é uma filosofia de vida, é postura, é conduta de pai, conduta de filho, é você se desenvolver como ser humano. E essa é a filosofia da nossa escola, que é o jiu-jitsu arte marcial. Dentro da metodologia, a gente tem uma forma de tratar o aluno que começa no jiu-jitsu, por exemplo, que na minha época, que a gente chama aí dos sobreviventes, você chegava lá de faixa branca e o cara já vê um faixa marrom, te amassa todo e só fica quem é maluco, né, cara? Nossa. Então você não dava chance àquelas pessoas que queriam colher os benefícios do jiu-jitsu como arte marcial para treinar. Então era só ou você é atleta, ou você é forte, ou senão você não fica. Então você limitava o jiu-jitsu às competições, a parte esportiva. Lutar bem é legal, mas é uma parte muito pequena disso. O jiu-jitsu é muito maior, é assim que a gente vê dentro da sete. Então a gente recebe os nossos alunos iniciantes lá com um programa de adaptação. A gente tem regras dentro do nosso ensino para proteger aquele aluno, para que ele se adapte, né? O corpo dele se adapte àquilo ali. Se você pegar, por exemplo, a metodologia do judô, o cara primeiro aprende a cair para depois derrubar. Se eu tenho uma aluna de 70 anos, ela vai ser agradável para ela cair, cara, levar uma queda de quadril, jogar ela no chão. Então, tem coisas que a gente repensou aí nesse processo de ensino e a galera está curtindo bastante. Uma adaptação, digamos assim, para cada perfil. É um jiu-jitsu de qualidade, sem estar focado na parte esportiva. Tem alguns alunos que curtem competição, eu gosto, eu acho que é uma parte que desenvolve o jiu-jitsu, mas é uma parcela muito pequena, sabe? Quando a gente fala assim de esporte, a gente cria um ambiente competitivo, né, entre as pessoas. Sim. E isso acaba afastando alguns. Porque nem todo mundo que quer fazer só porque a metodologia da sete, ela traz a democratização, né, da arte marcial e tratar o jiu-jitsu como arte marcial, como estilo de vida. Por exemplo, na minha época, quando eu comecei a luta no Muay Thai, a gente tinha assim uns 15 cara muito bom mesmo. Melhores que eu. Só eu sobrei. Só eu continuei a investir numa carreira profissional. E desses 15 que lutavam, às vezes lutavam obrigado, que o professor, cara, se tu tá fazendo aula aqui, tu vai ter que lutar. Aí tinha colega que, vai ter uma luta tal dia. Ele, ficava 2 meses fora da academia, passava o evento e ele voltava. Cara. Ou seja, 99% das pessoas não querem lutar, querem participar da aula, querem aprender uma técnica, querem ficar forte, ficar saudável, ficar magro. Aprender a defesa pessoal. Exato, defesa. Cara, quer fazer a luta, mas não quer competir. O cara estuda, o cara trabalha, o cara tem outras 1000 atividades. Por que agora o cara entra numa escolinha de futebol, ele é obrigado a competir, a jogar, se tornar jogador? Exato. E quando você pega isso nessa pirâmide ao contrário, o Vitor, que foi um profissional, hoje se você botar ele num camp profissional, cara, para ele já não vale a pena, né? Então ele, por causa disso, ele deixa de treinar o Muay Thai e o Jiu-Jitsu? Não, ele treina o Jiu-Jitsu, o Muay Thai de uma forma mais de arte marcial, não de competição. Imagina agora se eu volto para treinar e só é porrada, vai. O cara não vai Eu mais. desisto Cara, ele já teve a jornada. de voltar, né? Então, quando você pega essa pirâmide ao contrário, o pessoal começa a entender. Eu sempre falo isso, Sim. principalmente com relação à graduação, né? Que as pessoas têm uma mania de se comparar. Pô, eu sou faixa azul, mas pô, o Fabiano é faixa branca, tá melhor que eu.
mas é você melhor que você, né? Tem a teoria de flow que diz isso. Sim. Então você tá ali para ser melhor do que você. Se não, eu também, como faixa preta, quantos faixas pretas são melhores que eu? Eu também não sou faixa preta. Aí eu vou para marrom. Então, quantos marrons tem melhor que eu? Então, eu também não sou marrom. Então, né, quando a gente pega essa pirâmide ao contrário ali e olha lá para faixa preta, a gente entende melhor isso. É uma coisa que as pessoas têm que entender é que a metodologia da SET não é focada na competição. Mas não quer dizer que você não saia dali um faixa preta capaz de competir em qualquer lugar do mundo. Porque as técnicas são as mesmas. A única diferença é o cuidado, né? A adaptação, é a jornada, é o caminho que o aluno do zero vai fazer até ele ter a capacidade de competir se ele quiser ou de endurecer nos treinos e tudo mais, né? Essa jornada aqui é que a falta de uma metodologia, a galera se perde ali. Desiste, se machuca, não vai mais, não, isso aqui não é pra mim. Às vezes sofre qualquer tipo de lesão pequena ali, mas daí já tem medo de se machucar, para de não, fazer e esporte. Às vezes não tem um controle do professor, que tem aluno que é doido, né, cara? Sempre vai ter aluno maldoso, aluno covarde, que se sobrepõe naquele mais fraco ou no mais novo, mas se pega alguém do tamanho dele, ele afrouxa. Tem, infelizmente tem. Então, é a responsabilidade do professor identificar cada estilo de aluno e casar para a pessoa que começou agora se sentir à vontade, gostar de fazer, né, cara? A arte marcial ela tem que ser gostosa, como qualquer outro esporte. Cara, até tem coisa que a gente pergunta, vem coisa do internauta, assim, tá ligado? Dá uma dúvida meio louca lá. Aí eu tenho que perguntar pra você o seguinte: o Vitor, pelo que a gente pesquisou lá, você nunca foi finalizado, né? No UFC, né? Nunca. Aí, na luta, não. Aí o pessoal perguntou o seguinte: se pelo fato dele ser, na época, careca, suado, facilitava pra escapar das posições. Não tem nada a ver. Não, porque não tem chave de cabelo, né, cara? Não tem chave de cabelo, quando encaixa no pescocinho. Já era, não tem careca que escapa. Pescoço. Tá, tem certas posições, como uma chave de joelho, talvez, uma chave de braço, que, né, no escorregão o cara consegue tirar. Mas qualquer posição encaixada, pode ter cabelo, pode ser careca, não tem jeito, cara. Porque sempre tem... Cara, assim, ó, tem um negócio que rolou na internet ali, daí o pessoal printou, mandou pra cá, pra nós, falando, não, vou ter que soltar, então. Você desafiou um rapaz aí no Instagram esses dias aí. Aí solta ali pra nós ver ali qual que é o... Vamos ver assim. Aí tu colocou lá. Bora marcar essa luta aí. Vamos competir na porrada na lambada. Porque ele botou, porra. Cansei de humilhação, vou partir pra luta. Daí começa a rebolar, eu pensei, tá, se for na luta, a gente luta, mas se for assim na luta, eu vou perder feio. Só que daí ele ficou sabendo que tava hoje, mandou um recado pra você. Solta o recado lá, meu. Fala aí, galera do OCB e do Banco Jaguara. Tudo bom com vocês? Quem tá falando é o Montanha, campeão brasileiro de jiu-jitsu, Grave Magá, tirolesa, ioiô e lambaiô bigadice. Queria mandar um papinho pra esse cara que tá aí, Vitor Miranda. Te lançar um desafio, meu irmão, sabe por quê? Ganhar no UFC, no WO é fácil, tá ligado? E comigo aqui não vai ter WO não, meu irmão, sabe por quê? Nós dois temos o mesmo peso. 57 quilos, tá ligado? Ficaria o dia inteiro sentadinho falando dos caras lutando, meu irmão. É muito fácil. Então meu desafio é pra te botar no teu lugar e te mostrar o quarto nível de memória que a gente alcança, tá ligado? Através da dança. Desafio, um duelo de rebolado, meu irmão. E aí, vai encarar? Eu fiquei de Como diria nosso líder, mestre guru, esse é irmão desse. Obrigado, Kel Becker.
Até o pé que era punk, cara. Ei, mas ele chegou a fazer o show já, que ele tem um show de stand-up que ele ia fazer em Joinville. Eu falei, eu vou lá desafiar no palco. Daí ele ligou pra nós, ele desafiou, tu não queria fazer a dancinha aí pra filmar nas câmeras? Aí tem que chamar o Bruno Blindado, né? O Bruno Blindado é que o Blindado, tem um amigo do UFC. Tá Evolução Thai, né? Tá Evolução Thai, né? Isso. Cara, eu acompanho também um pouco do campo dele. Você lutou com ele também, né? Lutei na entrada do TUF, do reality show. Que massa, cara. Aí eu venci, eu entrei e ele não entrou. Só que, cara, ele fez. Aí o Dida descobriu ele, né? Nessa nossa luta. Da Evolução. Isso. E aí chamou ele pra ir pra Evolução. Então, depois da nossa luta do TUF, ele foi pra Curitiba, mais de 8 anos lá já. E começou a lutar internacional lá na Rússia, cara. Síria, Rússia, bicho, pegou uns caras casca grossa, nocauteou todo mundo, ganhou grana. Aí amadureceu, ficou experiente, aí entrou no UFC. Legal, né, cara? E no TUF, a última luta tu fez com o cara Sapato, isso, né? Que participou agora do Big Brother. Isso, Pode, e é um cara que parece ser muito gente boa também, né, cara? Muito, cara. Muito. Como que é esse lance, bicho? Pô, é porque que nem a gente tava falando, né? Você vai lutar com um cara que o cara tá vestindo um personagem, quer que não, você pega um pouquinho de demônio do Jan ali e é mais fácil pra luta. Mas daí quando tu vai lutar com um cara que só olha, você vê que o cara... Não, e tu vê que, olha que louco. Eu participei do TUF com ele, e como ele é um cara de coração, assim, de criança, eu via que ele ficava abalado não, mas ele ficava muito chateado quando alguém brigava com ele. Quando dava alguma treta na casa, ele ficava chateado, cara. Não pode, né? Daí eu na minha burrice, eu pensei, vou usar isso contra ele na final. Vou fazer cara de mal aqui pra ver se ele fica chateado, entendeu? Só que, porra, não é da minha índole isso, saca? E aí, cara, deu tudo errado, porque isso voltou pra mim, me travou, sabe? Aí eu lutei mal pra caralho e ele venceu. Cara, mas ainda assim foi um lutão, né? Não, foi bom ainda, mas tipo, eu não consegui impor a minha estratégia que eu tinha treinado, não fui finalizado, né? Porque o bicho é bom de finalização, mas não lutei bem, sabe? Mas ali foi um ótimo aprendizado pra... O cara não pode sair da raiz dele. Não, é o que a gente tava falando do trash talk, né? Não é qualquer um que sabe fazer esse personagem, tem que ser espontâneo dele, cara, né? Não pode. E você comentou esse negócio agora que o cara Sapato é bom pra caramba de jiu-jitsu e tal, né? Aí me deu uma dúvida, cara, porque a galera fala esse negócio de, pô, o cara tem a orelha depenada, ele é pão do jiu-jitsu. Se não tem a orelha depenada é pra quem não manda bem. Não tem nada a ver com isso aí, né, cara? É o estilo, né? O estilo do cara e a orelha, o estilo da orelha também. A orelha de couve, que o pessoal fala, né? Mas a minha, por exemplo, eu tenho a orelha detonada, não sei se é esse lado. Eu acho que eu vou esse aqui, Eu machuquei tomando porrada na orelha. Não foi jiu-jitsu. De soco, você fala? Porra. Depois ela machucou no jiu-jitsu, porque já estava debilitada. Mas a minha primeira luta de MMA eu fiz com o Maldonado. O Fábio Maldonado? Fábio Maldonado. Aí me levou pro chão, cara, ficou ali, pá, na minha orelha. Aí arrebentou já a orelha. Mas o Kleber pode dizer melhor, mas estilo, às vezes o cara é guardeiro e não tem fricção na orelha. O que é o seu guardeiro? O guardeiro é que fica trabalhando por baixo, né? Raspa por baixo, analisa por baixo e fica deitadão ali. Quando acontece isso, é aquele cara que trabalha muito colado, raspa muito a orelha no kimono. No kimono do jiu-jitsu, do judô. Os próprios tailandeses do Muay Thai fazem o clinch e toda hora... Pega na orelha. Né? Então, essa fricção. Não necessariamente o cara é bom. Ou ele tomou muito amasso. Pois nem o cara, não necessariamente o cara é bom e não necessariamente o cara vai estourar a orelha. Que se olhar, a maioria do jiu-jitsu não tem orelha estourada. A maioria não tem. Só olhar os campeões mundiais aí. Isso é o que o Vitor falou. É o estilo de jogo, a cartilagem, tem cartilagem mais mole, mais dura. E às vezes também a intensidade, né? Se somar isso tudo aí, às vezes o cara treina com muita intensidade, ali a competição tá expondo mais. O próprio cara de sapato não tem orelha. Então, por isso tem vários campeões mundiais, não tem, cara. Roger Gracie não tem. Muito mais gente não tem do que tem. Eu já estourei a orelha um pedacinho em cima treinando wrestling. E o pessoal fala que tá não tem chão. Não tem chão, né? O wrestling, mas é aquela roça na cabeça, exato. Eu
eu machuquei primeiro na porrada e depois eu treinando jiu-jitsu, submission, não tinha kimono. Aí eu fui, não sei se eu fui nas pernas do cara, alguma coisa assim, que ele foi defender e meteu o antebraço na minha orelha. Pô, mas uma porrada e aí estourou. Nossa, e eu ouvi depoimento do pessoal falando que dói pra cacete. Tem doloroso. uma galera até que Muito, puxa o né? sangue, né? Tu faz assim, ó. Ela já... Pra dormir, né? Bota a cabeça no travesseiro ali, vai tomar banho, dói. Puta merda. E cara, tem uma dúvida que também a gente tá fazendo agora. A gente tá conversando muito com o Mamá Brito, né? Até ele vai vir aqui no podcast. E ele tá fazendo um trabalho, assim, tô dando a minha opinião aqui, né? Mas é um trabalho muito bacana com o Fight Music Show lá do evento dele. Eu falei pra ele, pô, mamãe, me bota aí, cara, pra lutar um É, box, tem cara, até um um box. vídeo do Fight Music Show Eu que preciso ele de um pegou. youtuber gordinho, podcaster, loirinho, O que eu queria saber já de vocês... treinou com o Shogun. Conta quem? Você tem o vídeo do Fight Music ali? Pra soltar pra nós aí pra dar uma olhada? Olha lá. A gente viu ali, você fez Ah, eu aí. fazendo o treininho. Ah, botei ali, né? Botou aí Fight Music. Chama. Aí o que surgiu a dúvida da galera? A galera perguntou o seguinte, se hoje te ligasse e falar, cara, vamos marcar uma luta, o que tu queria fazer? Lutar profissional com profissional? Queria fazer uma luta profissional com uma celebridade? E emendando Aí eu isso brinco daí que eu só ia lutar se eu pegasse um gordinho youtuber. É. Do Papo Jaguara? Não, mas eu não. É, porra. Tem que ser celebridade. Eu ainda tô vendendo sangue na praia lá, né? Mas eu toparia com qualquer pessoa, com qualquer lutador. Sério? Mas assim, Me dando cara, um tempo de treino, né? Uns 3 meses aí pra eu entrar Lógico. em forma. aí, ó, Mamá, tá aí, ó. Mas eu acho que vier aqui, nós já vamos É, lançar. já cobra esse dele. Vou cobrar. Agora, o que eu queria saber de vocês também agora é o seguinte, é a opinião que vocês têm com isso. Porque o que acontece? É meio controverso, né? O próprio Mamá fala isso e tal, que ele tá quebrando uma barreira, aqui, digamos assim, aqui dentro do Brasil. Mas já tá acontecendo nos Estados Unidos. Só que tem muita gente controversa, né? Por exemplo, que nem o Anderson Silva lutou com o Jake Paul lá e perdeu. Aí a galera, pô, o Anderson Silva tá ferrando com a carreira dele, lutando com o youtuber e perdendo e tal, né? O Popó ganhou do Whindersson, mas de certa forma. Você acha que tem a ver isso? Por exemplo, que nem você, tem uma carreira consolidada. Aí bota você pra lutar com o youtuber lá. Você acha que tá te desfavorecendo ou não? Isso é um novo mercado? Vai ofuscar a carreira que o atleta teve? O que você tem a dizer sobre esses eventos? É algo novo, né? Então a gente ainda vai ter resistência nisso, mas eu penso assim, é um entretenimento. Desde a minha primeira luta de kickboxing, depois de MMA, é um entretenimento. Eu pago para me apresentar. Tudo bem que tem a minha realização pessoal, da minha carreira, do meu currículo, de eu me apresentar contra caras bons e eu vencer e mostrar minha superioridade e tal. Mas, no final das contas, é entretenimento e dinheiro no bolso. Sempre foi pro lutador, né? Então, cara, eu era um cara que tinha resistência nisso. Quando eu vi o Jake Paul, que acho que foi... Ele lutou até com o Nick Diaz, né? Se eu não me engano. Vai lutar, Não né? sei se foi com o Nick ou foi... Não, ele Já lutou lutou? com... Já, ele lutou com o Anderson, agora ganhou do Anderson. O Nick Diaz vai lutar Não, agora, mas né? eu acho que ele não lutou com o Nick Diaz. Ele vai lutar Ainda Ele agora. lutou com o irmão do Nick, então. Não. Não, Acho o que ele Nick lutou é- com o Ben Askren. Tá. Acho que ele vai lutar agora, eu vi a pesagem deles. Mas assim, quando Sei eles que ele não começaram, em primeiro eles fizeram entre youtubers, né? O Jake Isso. Paul ou o outro lá, o Logan. Eles mesmos promoveram um show absurdo com Até outro porque cara, tem com uma audiência Kay muito- alguma coisa. Não sei se o cara era rapper, mas era da mídia. E aí eu comecei, no primeiro momento eu tive resistência. Pô, esses cu cagados aí que querem fazer nosso trabalho. Mas, cara, depois eu comecei a... Como o Verdun fala lá, o cu de cachorro. É, as coisas de cachorro. Mas depois eu mudei a minha percepção, principalmente quando o Whindersson lutou com o Popó. Cara, o que o Whindersson fez? Levou o Popó, um cara que fez tanta coisa pelo nosso esporte, pelo Brasil, ganhou tanta coisa e ninguém conhecia. Tava ofuscado, Só quem digamos gostava de luta conhecia. O Whindersson trouxe luz no holofote para cima desse campeão, colocou o cara para milhões de seguidores nas mídias e tornou o esporte mais conhecido.
Tanto que ele falou que ele ganhou uma grana até com isso. Não, o Popó falou não só pelo evento, mas porque daí um monte de gente começou a vir atrás dele e tal. Então, assim, cara, eu sou super a favor de, principalmente, estrelas que têm uma mídia muito forte e tá promovendo evento, cara. Tá levando fã. Quando eu faço as minhas análises de luta, a minha missão número 1 é tornar o esporte cada vez mais legal, mais interessante, para cada vez mais pessoas assistir. Quando a gente luta, a mesma coisa, a gente quer trazer mais público, né? Fomentar esse mercado. E quando um youtuber desafia o outro, um profissional, ele está fomentando o nosso próprio mercado. Com certeza. Então eu acho do caralho. Que massa, cara. E até agora, nessa pergunta do Fight Music, para você que você tem bastante experiência em participar de camping, né? A gente já até teve uma oportunidade de entrevistar, você estava treinando o Léo da Veiga lá na preparação dele para o MMA. Hoje, se você fosse chamado para entregar um camping de uma celebridade, por exemplo, né? É diferente a forma como você vai conduzir as coisas, porque eu acredito que seja uma responsabilidade muito maior, né? Porque se você pegar, vamos dizer que ele te chama para você integrar o camp dele. Pô, você sabe, o cara é um atleta, ele é profissional, tá? Aí, mas não, chamaram você para ser do gordinho lá do YouTube. É a mesma coisa, não dá um receio a ver, porque tá colocando o teu na reta, né? Porque vai ter uma audiência enorme. Mas eu acho que o viés ali, o evento já é, né, normalmente já é o entretenimento, o UFC da vida, mas esse mais ainda. Então essa questão de uma questão de imagem, não rola. Mas eu digo assim, a imagem com relação à tua reputação, aquilo ali, acho que não. Até como você falou também de apagar um legado, eu acho que as pessoas que olham por esse lado, assim, o cara perdeu, o cara não é mais nada, é porque o cara não conhece nada do que. Sabe? Pô, o Anderson... É o tipo de fã que é indispensável para o próprio atleta. Não dá mais nada. Não sabe nem o que é aquilo ali, cara. Aí o Anderson ganha 10 anos da vida dele. Pô, ele perdeu, cara. Agora já tá velho, cara. Pô, não sabe nem o que tá falando. Então... isso vai acontecer, né, cara? E quanto mais fãs falam assim, mais o esporte tá crescendo. Pô, exatamente. Né? Porque é igual futebol. Todo mundo entende futebol. Tanto que o Mamá mesmo falou que o primeiro evento que ele fez lá foi o Whindersson e o Popó. Cara, deu uma audiência, não lembro agora, 300 e poucos milhões. Não, né? cara, claro. Caralho. E daí também você pensa, o cara fez um show, né, meu? Porque ele botou ela Safadão, o Tiro Lipa pra apresentar. A galera começou a crescer cada vez mais. Isso, cara, porra, e fazendo algo em prol do esporte. Porra, isso é... Pô, mas nós temos um cara bom pra você lutar no FMS, cara. Você falou gordinho, youtuber, aí nós temos o Daniel Bife lá. Aí, ó. Ele vai começar a integrar com nós. Mas não pode ter técnica. Tem que ir sem treinar, sem nada. Não, mas aquilo ali é bom, vamos ver. Depois, ó, eu vou colocar na edição aqui, o Instagram do homem lá, pra você dar uma olhada. Ele falou gordinho. Pô, peso pesado vai ser foda. Você já tirou um bife dele lá, o nome dele também é o Bife. Cara, mas eu quero perguntar o seguinte, pergunta de internauta também. Hoje, tu ganha mais grana contratado pelo UFC como analista de lutas e com o seu canal do YouTube? Ou tu faz... Ei, vê o saldo aí. Eu juro que eu nunca fiz essa conta, vou fazer agora. Vamos ver, olha aí, ó, exclusivo do Papo agora. Bota 0 aí, ó. Olha só. Não, eu ganhei mais lutando ainda. Mas aqui você tem mais estabilidade. Pô, é fixo, né, cara? Todo mês tu conta com aquele dinheiro. Luta... Quando eu entrei no UFC, eu ganhei o valor do contrato ali, de primeira luta de contrato, mas eu ganhei um bônus de $50 mil por nocaute. Tá, eu vi que tu ganhou um também performance da noite, é esse? Isso, esse aí. 50 mil dólares? Eu não sei quanto é que tava, mas acho que foi uns 200 pau, 200 mil reais. Na primeira já. Só que aí teve evento que eu fiquei 1 ano sem lutar. Teve ano. Daí por causa da minha lesão. Zero. É patrocínio e olha lá, né? E olha lá. Patrocínio que tu já tenha, né? Sim. Mas do UFC, nada. Não é nada. Se tu ganhar alguma coisa, é pra tratar a tua lesão, né? Mas não tem salário, não tem salário. Mas, tipo, eles podem pagar o médico, podem pagar a cirurgia. Mas não tem salário pra tu comprar comida. Cara, mas, por exemplo, sei lá, o que é um cachê... Não sei se você pode falar, mas o que é um... Não precisa ser seu, né? O cachê padrão de um lutador do UFC. Olha, hoje, por exemplo, se alguém, um simples mortal, que fez lá um cartel, um currículo legal no Brasil,
até lá com 6 vitórias seguidas e foi contratado. Se eu não me engano, uns 15 a 20 mil dólares por luta. Por luta. E aí geralmente é 15 mais 15. Tipo, 15 pra lutar, se vencer, ganha mais 15. Ah, tá. Tipo, se A perdeu, bonificação. ganha só o 15. E aí o meu contrato, por exemplo, eu aumentava de 2 em 2 a cada vitória. 2 em 2 mil dólares? 2 em 2 mil dólares. E aí depois, quando fecha esse contrato de 6 lutas, mais ou menos, 4, 5 lutas, se tu tá indo bem, aí tu renova. Aí tu renova pelo dobro, mais ou menos. Tipo, Caraca. de 15 tu faz 30 mais 30. Tá, mas e de assim certa vai. forma, se tu for ver, é uma grana legal, mas também não é uma grana tão fodida, né? Porque Não, você pensa, cara, pô, não se é. o cara, vamos dizer que ele faça só uma luta, se lesione e não consiga mais lutar no ano, tá fudido. Cara, Não, nunca é o suficiente, eu acho, cara. Porque o lutador, ele é a estrela daquele show ali. E aquele show ali, ele fatura milhões. Por isso que essa conversa que a gente tava falando do o evento não tratar bem o atleta. Porque grana eles têm muito. Pô. Mas essa sempre foi a briga de muitos lutadores lá, de os caras pagarem melhor. Eles pagam $1 milhão pro McGregor, pagam pro Khabib. Os campeões, $1 milhão, os campeões ganham 500, 600, 700 mil dólares, mais ainda uma porcentagem do pay-per-view. Então os caras saem com $2 milhões na mão. Só que o resto do card ali, os que estão começando, é bem pouco ainda. E a grana pra pagar, por exemplo, assim, o camp, coisa assim, é tudo do atleta? Do atleta. E Sério por isso mesmo, que quando o cara entra, o cara não pode crescer o olho. Comprar carro, tá fudido daí. Porque Tá brincando. tu ganha, por exemplo, ganhou $50 mil. Já fica 30% nos Estados Unidos já. Porque tu trabalhou lá. Se tu trabalha lá, já imposto. sai na fonte. Puta merda. 30%. 30? Ué, mas é mais do que o imposto de renda aqui, então. 30%. Só que lá funciona, né? Ah, tá. Tem essa diferença? Só que o teu dinheiro fica lá e tu tá aqui também. Então não adianta. Não atendo. Mas, por exemplo, todas as deduções que eu tive nos Estados Unidos, daí no mês lá de fazer declarar o imposto, eu declarei todos os meus gastos que eu tive para conseguir aquele dinheiro. Então, treinamento, suplemento, alimentação, gasolina, passagem de ônibus para ir treinar, tudo é dedutível. que você utiliza para o seu trabalho, para ganhar aquela grana que o governo pegou, é deduzido, eles devolvem para você. Porra. Então, basicamente, tipo, a cada vez que eu fazia o imposto, voltava 6, 7 mil dólares para mim. Caraca. Do que ficou lá, volta volta seria a nossa 90%. restituição, digamos assim. Exato, volta 90% do que a gente deixou lá. Só daí tem que fazer esse trabalhinho com o contador, pagar o contador, os honorários dele e tal. Mas, então lá isso funciona. Mas assim, aí perdeu, já ficou esse 50%. Aí tem de repente 10 ou 20% para academia, para tua equipe. Já ficou mais uma grana. Se tu faz um trabalho não de... tem aquele negócio, então, de que o cara atleta famoso treina de graça. Não, o cara tem que até que pagar Afinal os de contas, a pais, academia né? também vive disso, O né? cara vai lutar com wrestling, aí o cara traz um wrestler de fora. não, tem tu que pagar o paga cara, e bicho. quando tu não tem... Se tu não é famoso e tu não tem grana para pagar o teu próprio camping, teus treinadores, o teu parceiro de treino, tu paga pra academia, que daí a academia te dá os treinadores, Proporciona tem isso aí. tudo ali, né? Mas daí também fica uma fatia, de uma comissão, coisa assim. Fica 10%, 20%, dependendo. Geralmente é 10%. 20% quando eles também arranjam a luta, né? Quando eles Mas no final da agenciam. conta, então o lutador fica, Aí sei tem lá, mais, com 40%, 50%. tem mais a grana do empresário. Né? Que se não foi a academia que conseguiu essa luta, tu tem um empresário ainda mais 10%, 20%. Tu tinha empresário? Tem. Sim. Sério? Tem que ter, né? O cara tem que É negociar o cara que briga por ti lá, né? É o cara que conhece Pô, e todo tem mundo. um cara agora que tá fazendo sucesso pra cacete como empresário, um piazão novinho, né? Não sei. Meio gordinho, tipo cabeludo assim. Sim, Pô, sim, ele é de tava- Curitiba, ele. É Lucas alguma coisa? Ele tem vários Porra, atletas mano, lá. ele tá empresariando uma galera, vários botando atletas tudo lá, que é evento. Mas aí você vê, essa bolsa que o Vitor falou, de 1 milhão aí, cara, né? Aí já é Independente dessas fatias aí, ainda não é o suficiente, cara. O cara que tá ali exposto não sabe o que vai acontecer. Porque se tu pega o box, o cara ganha quantos? 30 milhões? O evento, ele meio que divide o fator. Você é sócio do evento praticamente, né? Pô, imagina quanto o UFC fatura pra pagar $1 milhão pra um cara. É muito mais, cara. Muito mais. E o cara é a estrela ali, cara. O cara mais que os tá ali, patrocinadores, mais tudo, né, cara? Pô, os caras
vão chegar ali dentro e se tomar uma joelhada e nunca mais voltar. E aí? E até eu lembro de uma época, não sei se, pelo menos foi o que eu pensei, que deu uma polêmica dos lutadores do UFC, porque você podiam ter patrocinador de roupa, de coisa assim, e acabavam ganhando a grana. Aí parece que o UFC foi lá e cortou tudo, que virou tudo Reboque, Reebok, né? Isso, daí a Reebok. Reebok entrou como patrocinador master e criou os uniformes para os atletas, mas aí você ganha um... Ganha uma ganha, fatia. tipo... Colocava algumas faixas de patrocínio, né? Isso, é o número de lutas. Mas o cara ganhava mais com os patrocínio sim, próprio, né? com certeza. Às vezes... É porque eu lembro, cara, que nessa época, até hoje, se for ver, nem sei se existe mais, mas tinha True-Down, né? True-Down, alguma coisa Tinha, assim. Porra, era uma Type puta Out, Affliction. Affliction. Sim. Era muito Não, massa, os caras inclusive, ganhavam bem. isso aí. Ganhava muito Só, mais. assim, eu achei legal, era muito bom, é muito bom esse sistema para atletas que estão começando, que não tem ainda patrocinador, e também aquela galera que não quer se incomodar em Buscar. buscar. E os campeões que poderiam ter bastante patrocínio, eles ganham $20 mil da patrocinadora, fora a bolsa e tudo. Mas né? Por luta, não é? Por luta. Aí você começa ganhando 5 mil, se eu não me engano, $5 mil. E aí a cada 5 lutas aumenta $5 mil, alguma coisa assim. Aí o limite é 20 mil, se eu não me engano. Mas vem de alguma maneira, mas algumas pessoas deixaram de ganhar bastante nisso, porque tinha cara que ganhava muito dinheiro com patrocínio. Caraca, cara. Mas de uma maneira, numa média geral assim, ficou bom. Puta, que massa, cara. Mas é aquele negócio, assim, todo evento, toda empresa que contrata, que terceiriza, sei lá, que tem funcionários, ela quer ter o lucro, né? Uns querem ter mais, outros querem ter menos. No Brasil, quando eu lutava, não era diferente, né, cara? Já lutei por GP por R$250. Caraca! Foi engraçado uma vez com o Valide. O Valide, porra, ele é do Valide Jungle Fight? Ismail. Do Jungle Fight. Aí eu lutei um Jungle Fight lá na Eslovênia. Nossa. Cara, tesão de evento. Puta estrutura, ele conseguiu uns patrocínios lá com a galera. A galera ama a luta. Eslovênia é do lado ali da Croácia, e até o Mirko Krokop foi lá assistir e tal. Daí eu lutei empolgadão, eu fiz a única luta de kickboxing. Daí nocauteei o cara. A gente tinha combinado $1.000 ou $2 mil, eu não lembro. Mas, pô, era 5 por 1. Coisa rara. Era, acho que, sei lá quanto que era, mas era bem mais do que 1 para 1. Quando chegou para me pagar, ele falou, tá aqui, milão, R$1.000. Deu, não, Valide, a gente tinha combinado em dólar, cara. Não, guerreiro, não sei o quê. Não, guerreiro. Tamo aí na batalha, não sei o quê. Cara, eu comecei a chorar, tipo, porra, me ferrou. Quem me salvou ainda foi o Assuério. Assuério Silva também lutou nesse evento, a gente já era amigo. Inclusive a gente foi junto porque o Valide não pagou corner pra nós. Então nós fomos os nossos próprios corners. Ele foi meu e eu fui ele. E aí o Valide, o Assuério chamou na responsa lá, não, Valide, tu acertou com o guri isso, então, pô, paga aí isso aí com os dólares. Mas, bicho, é assim, cara, é a guerra. O dono de evento, ele não é amigo do lutador, né, cara? É empresário, né, cara? Empresário, Tipo, ele falando cada um quer sua graninha. Do Valide, eu já tive alguns corner no jungle, e o Valide tem sempre a mesma fala, né? Ó, reúne a galera ali, olha só, se sair na mão aqui e perder, volta pro jungle. Mas se ficar aqui amarrado, estratégia e ganhar, não volta pro jungle. Aí o cara vai e desfaz toda a estratégia que o cara teve pra luta, porque fala, meu irmão, tem que sair na mão. Aí chega lá, bum, perde. Puta. Então ele bota essa pilha, né, cara? É polêmica também, né? Tem um monte ele é empresário, né, cara? Ele quer o show no evento dele, né? Homem. Ao mesmo tempo que todos esses... tem vários lutadores que tem alguma história dessa pra contar, é os caras que movimentam o esporte no Brasil, né? Chotô. Quantos caras... Nossa, é Soto. Eu falei Soto Brasil, gente. Eu lutei uns 3 Chotô, cara. O Dedé foi o cara, assim, o primeiro cara que botou fé em mim, ó. Vai pro MMA que... Da Nova União? Que vai dar bom. Né? E aí, cara, eu lutei 2 eventos dele, que era só MMA, ele me colocou pra lutar kickboxing. Aí eu fiz 2 lutas de kickboxing no Chotô, aí na terceira vez que eu lutei Chotô já foi MMA. Então ele cuidou de mim, saca? José Aldo, cara, todo mundo que foda do UFC da Nova União foi criada ali, foi conduzida pelo Chotô.
o Borrachinha foi cria do Jungle Fight. O Verdun foi cria do Jungle Fight. Caraca. Então, claro, todo mundo tem... a gente sempre quer mais, né? Mas esses caras foram os responsáveis para botar a galera para fora. O Mecha da Shitebox, né? Storm Samurai naquela época. Sim, pô. Estourado, né, cara? Então, assim, os empresários que a gente tem, os caras que, porra, muitas vezes também não tinham grana, não ganhavam grana, era no preju, mas dava o sangue ali. É legal porque tem muita empresa pra fazer a gente lutar. E é legal que tem muita empresa no Brasil que apoia ainda esse negócio, né, cara? Igual a gente tava falando de marca de roupa, porra, aqui no Brasil tem. Acho que é o André, é o nome dele, se não me engano, da Venom lá, né? Pô, top pra caramba. Ele apoia bastante evento, bastante atleta também. A Venom agora é patrocinador do UFC. Ah, é agora? Eu não sei se tem uma diferença de Venom mundo global e Venom Brasil, mas agora os uniformes do UFC são Venom, não são mais Reebok. Caraca, que top, cara. Muito massa isso aí. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que agradecer vocês, hein? Mas demais mesmo, porra, foi uma honra muito grande. Principalmente porque hoje é aniversário da OCP, 104 anos. 104 anos. Eu não sei o que esses caras ainda até agora fizeram pra botar eu aqui, mas tem que aproveitar, cara, né? Igual tu falou lá, de fartou o currículo, entrei, agora daqui ninguém me tira. Mas... E também pela reestreia do programa, que a gente fazia aí 570 dias, pra ser exato, tava um hiato no programa, agora a gente voltou com tudo aí. Então foi uma honra ter vocês dois aqui. Agradeço muito mesmo, cara. Primeiro porque, pô, eu como fã de luta, o Kleber sabe, já tinha chamado ele em outras oportunidades aqui. Eu adoro isso daí, cara, amo isso daí. E nunca tinha tido oportunidade de conhecer, então muito obrigado pela presença mesmo, cara. Pô, fico muito feliz de terem vindo aí. Felicidade é minha, cara. Eu que agradeço. Até rever o Clebão aqui, conhecer vocês e quero ser chamado mais vezes. Com certeza, se Deus quiser, aí na hora que nós vier com Mamá, aí nós vamos propor, se ele topar. Boa. Então nós você vem aí. Fala assim, ó, Mamá, se tu marcar uma luta pro Vitor, daí na próxima oportunidade vem vocês dois. Cara. O empresário e o lutador. Ele ligou pra Nayane, que é a nossa assessora lá, no sábado, cara. Sábado agora. Ele falou, cara, tô em Jaraguá pra um casamento, se precisar já vou pra entrevista. Eu falei, putz, homem, eu não moro em Jaraguá, eu sou em Itapema agora, pra mim conseguir. Aí ele tava aí, não rolou, mas agora a gente tá tentando aí na próxima, é que vai ter agora o Fight Music lá no Talking Hall em Curitiba, que é aquele de entrada pra poder ir. Vai rolar agora, esse final de semana. Ele tá meio entupido. Mas na próxima semana já vai rolar de Itaíra, né? Vamos agilizar. É legal, cara, porque um cara tem muita história pra contar também. Pô, ele vivenciou o Minotauro ali, né, cara? Eu lembro muito do Mamá, ele é muito fixado na minha cabeça porque foi o cara que me recepcionou no Rio de Janeiro quando eu fui ferrado com uma mão na frente e outra atrás. Ele foi lá no aeroporto me pegar e me levou pra conhecer os irmãos Nogueira, que é primo, né, dos dois. Isso. E daí, porra, a gente jantou ali, e daí ali começou a minha história com os Minotauro. Minotauro e Minotouro, né? Fazer parte da Tinogueira, do Rio lá. Então tem muita história pra contar ainda, tem que me trazer mais vezes. Com certeza. Clebão, cara, muito obrigado mais uma vez mesmo. É uma honra, principalmente poder chamar o cara de brother, de amigo aqui, que a gente já teve em outras situações, hein? Eu queria que você deixasse pra nós aí as redes, quem é de Jaraguá região, quer treinar na 7 lá, como que faz pra encontrar vocês? Primeiro agradeço a você mais uma vez, cara, feliz por ter voltado aí o programa e principalmente por estar aqui, revendo também o Vitor, que, né, em todas as oportunidades que a gente tá juntos. Com certeza. Mas quanto a 7, tô ali na Vila Nova, né, o Instagram é @7, SETH, certo. Jaraguá do Sul. Top demais. Chama lá que a gente... Cara, eu amo é casca grossa, hein? Vitão, bicho, obrigado mesmo, cara. É uma honra. Galera, você, pelo amor de Deus, você não conhece, tem que conhecer o canal do Caio no YouTube. Ele Vitor tem 400 Miranda. e poucos mil, né? 420 mil, acho. Rapaz, 34 milhões de visualizações o homem tem, cara. Sabe muito. É isso aí, tá demais. E ainda tem as análises de lutas lá. Eu vou fazer uma última pergunta pra vocês só, cara. É a última, assim, mas é rapidinho. É só, sim ou não, né, tá? Olha, sabe quando você sai do banho peladão, assim, daí você bate aquela quina de dedinho, move assim, né? O que dói mais, cara? O dedinho ou levar um soco na cara? Soco na cara não dói, né, vida? Apaga, cara, você não sente. O dedinho dói mais. Tem golpe que dói, mas daí tu pensa, porra, ainda bem que doeu. Aquele no nariz dói, né? Então, porque o golpe que não dói é o perigoso, aquele que tu só acorda e o que aconteceu? Preto. Onde eu tô? Galera, então acho que o dedinho aí é mais perigoso. Eu vou continuar me protegendo, cara. Pessoal, queria agradecer vocês aí mais uma vez por estarem junto com a gente. Acompanha o nosso canal, se inscreve aí, deixa o teu like.
Agora, se Deus quiser, a gente vai parar de vender miçanga na praia lá, vamos seguir um rumo mais profissional aqui. Tá vendo que tá até bronzeado, né, Ô, cara? ô, rapaz, você viu? Mas é que queimado tá aí. Tem que vender. Tem que rodar aí, né? Galera, muito obrigado. E eu queria agradecer aqui também, lógico, parabenizar o CP pelos 104 anos. E agradecer mais uma vez o senhor Walter Jansen e ao Marcelo que me deram essa oportunidade de voltar com o programa. Que a gente tem essa pegada brincalhona, até você que é fã de luta aí. A gente trata tudo com muita brincadeira, mas a gente também ama esse segmento. Então, pelo amor de Deus, não se magoem comigo, hein, cara. Tá louco? Mas, cara, muito obrigado mesmo. É uma honra estar fazendo parte da OCP. Eu vou pedir pra câmera pra dar um zoomzinho ali. Pra aproximar bem aqui, ó. Pra aproximar bem. Rapaz, a hora que tiver ok, você me avisa. Pessoal, ó, a OCP tem que seguir também, cara, no Instagram. Os caras também estão estourados lá. Ó, seu Walter Jansen. Um beijo de Jaguara pra você. Muito obrigado, viu? Agora eu vou trabalhar na OCP. Eu vou limpar essa bagunça aqui, viu? Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto.